Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Que Fazer Cachoeirinha. Eu sou a Ana Paula e já vou te pedir, te inscreve no canal Pode Café Podcast no YouTube para ter acesso aos nossos conteúdos, tá? Nós ficamos dentro do canal Pode Café, na playlist O Que Fazer Cachoeirinha. E aí no nosso podcast a gente sempre chama personalidades, pessoas da cidade que têm uma história legal para contar. Então se tu quer ter acesso a esse conteúdo, segue lá a playlist e me segue no Instagram também, @o que fazer cachoeirinha, para saber quem é o nosso próximo convidado, ter acesso aos nossos cortes e saber também o que está rolando na cidade, tá? Então vou começar falando dos nossos patrocinadores, né? O nosso primeiro patrocinador aqui, que é a Sonido Produtora, né? O nosso patrocinador oficial, que é aqui o estúdio onde a gente grava os nossos podcasts, né? Fica aqui em Cachoeirinha mesmo. Então, se tu tem, de repente, interesse em gravar o teu próprio podcast, tu pode falar com o pessoal da Sonido no Instagram. O Instagram deles é @sonidoproduce, com um T mudo no final. E aí, reservar um horário para gravar o teu próprio podcast, tá? E agora eu vou falar também da Ares Gastronomia. Não sei se tu já conhece, né? O restaurante Ares Gastronomia, que é uma nova opção gastronômica aqui de Cachoeirinha. Eles ficam em frente à prefeitura, no prédio da SEC. De segunda a sábado, ao meio-dia, eles servem buffet e tem também opções de cortes de carne à la carte. Tem picanha, prime ribs, assado de tiras e um filé parmegiana sensacional, tá? Nas noites de terça a sábado, eles servem rodízio de pizza com sequência de carne grelhada. E já no domingo é o tradicional espeto corrido, para quem quer uma opção mais em conta, tem também o mini espeto, tá? Então, Ares Gastronomia, né, tem todas essas opções aqui em Cachoeirinha. Dá uma olhada lá no Instagram dele, é @Ares Gastronomia, para te conhecer mais, tá? Então, sem mais delongas, né? Vou falar com quem que eu tô aqui hoje, né? Tô até nervosa. Que bobagem. Porque eu tô aqui com o Júnior Maiká, né? Quem não sabe, Júnior Maiká é um cachoeirinhense raiz, né? E é o criador, idealizador aí do portal de notícias O Bairrista. Né? E ele criou aqui em Cachoeirinha mesmo, né? Aqui em Cachoeirinha. Então, primeiro, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Ah, imagina, né? Eu realmente tô nervosa aqui, gente. Capaz, qualquer coisa. fui bem recebido aqui. Que bom. Não tá nos patrocinando, né? Imagina, né? Eles são difíceis, né? Ah, são um pouco difíceis, Red Bull, né? Eles não patrocinam, eles só apoiam, né? A gente já tentou, pelo menos dava uma aliviada nas contas lá, de tanto Red Bull que a gente compra. Mas sabe que eu não sou de Cachoeirinha, né? Quer dizer, é de Cachoeirinha? Não, eu não nasci em Cachoeirinha. Corta, não vai poder, então, não vai poder fazer parte. Obrigado pelo convite, não deu. Não, eu não nasci aqui, né? Eu vim, mas assim, é a minha cidade, né? Uhum. Eu vim morar aqui com 5 anos e pouco. Ah, então é Cachoeirinha. E saí com 27. Não, é a minha cidade, é a minha cidade. E foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso ter me criado aqui. Uhum. Porque, assim, a gente morava em Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre. Mas a minha família, primeiro que assim, é uma grande mentira, minha família é toda catarinense, né? Ah, é? O lado do meu pai é gaúcho, o lado da minha mãe é catarinense, mas eu não tive muito contato com a família do meu pai. Teu pai trouxe tua mãe pra cá? Não. Aí o meu avô veio pra cá primeiro. Meu avô, eles nasceram numa cidade muito pequenininha, perto de Tubarão, e era agricultura familiar. Uhum. E aí eles foram pro Paraná plantar algodão, alguma coisa assim, década de 50, e veio uma geada e acabou com tudo. E aí depois voltaram para Santa Catarina e depois de um tempo vieram para... O meu avô veio trabalhar no Porto, né, em Porto Alegre. E aí a família foi vindo, né? Foi vindo, mas aí moravam em Cachoeirinha. O primeiro lugar que eles moraram foi em Cachoeirinha. Aí depois de um tempo foram para Porto Alegre, mas nem era tão Porto Alegre, era mais Cachoeirinha que Porto Alegre, porque era ali Zona Norte, né? Brasil e tal. Sim, quase aqui, né? Praticamente. Quase aqui. E aí, com 5, a gente veio pra cá de novo, e aí estamos aqui, minha família tá, minha mãe, tua mãe continua morando aqui, né? Tu veio aqui pra visitar ela, por sinal. Sim, tá, estão lá fazendo janta. Estão lá fazendo janta pra te chegar depois. A gente pode dizer que é gravado? Não vou mentir o horário. E foi incrível, assim, porque do lado de Porto Alegre, né? E a gente teve uma infância, eu tive uma infância... De interior, assim, quase, né? Total, assim, de ficar jogando bola na rua até tarde, de a gente fazer coisa a pé, eu e os meus melhores amigos, todos moram aqui ainda, né? Um tá morando nos Estados Unidos, mas família também aqui, né? E os outros 3 estão aqui também, e a gente, né, direto tá junto, vem pra cá fazer alguma coisa, pedir comida, enfim. Sim. E foi incrível, assim, porque a gente se criou na rua, sabe? Jogando bola até 11 da noite.
época de férias de colégio também. Era outra época também, né? Até além de que Cachoeirinha tem essa coisa meio de interior ainda, né? Ainda tem. Mas a época também era outra, né? Ali na minha mãe, por exemplo, a gente estava ali agora, foi no mercado, na esquina, comprar um negócio que faltou pra janta. Né? Porto Alegre é tudo assim, faltou alguma coisa, pega o carro, né? O filho é dentro do condomínio, dentro do prédio, dentro da escola, não tem rua, né? Não tem muita rua. Muito assim. Movimento de carro também, né? E é perigoso, assim, é outra batida. Claro, Porto Alegre ainda tem os bairros, assim, mas morar numa região mais central ali, que é onde eu moro, assim, mais perto de tudo, é prédio. É prédio, né? Então, foi um privilégio, assim, me criar aqui, porque a gente fazia tudo a pé. Tudo que eu fiz pela primeira vez na vida foi aqui. A gente eu estudava no Poli, né, no Presidente Kennedy, então a gente vivia na quadra lá de futsal, jogando bola, né? Estudava de manhã, ia de tarde pro colégio para tentar jogar bola. De noite ia para o Poli, não sei se ainda ele aluga o ginásio para jogar bola ali. A gente ia para lá, eu ia para lá de noite. Depois voltava lá para jogar futebol. No intervalo dos jogos, né, o pessoal alugava o horário de noite, aí a gente entrava e jogava. Depois comecei a apitar jogo lá, enfim. Foi uma infância privilegiada. E pertinho de assim. Porto Alegre, né? Assim, né? Se queria alguma coisa. Do lado de Porto Alegre, ia no jogo do Grêmio, né? Que é uma coisa que eu sempre fazia. Às vezes ia Aí depois, quando começou a ficar mais velho, as festas, né? Mas é muito pertinho, assim, né? Sim, é praticamente Porto Alegre, né? Assim, né? Tem essa vibe de interior, mas tá muito perto, né? De Porto Alegre. Tem região... Porto Alegre tem a Zona Sul, por exemplo, é muito mais longe do centro do que Porto Cachoeirinha. Alegre. Do que Cachoeirinha. Com certeza. E aqui... Pra mim, assim, de onde eu moro ali, eu desço em direção ao aeroporto, pego a freeway, em menos de 15 minutos eu tô na casa da minha mãe, né? Sim. Agora que abriu ali a freeway. Ali é ótima. Ficou ótimo, eu saí do lado ali da casa dela. E foi realmente... Uma assim, infância privilegiada, assim. Eu saí daqui, porque aí minha vida foi toda pra Porto Alegre, trabalho, enfim. Sim. E tu tava falando que tu... na verdade, eu pesquisei sobre a tua vida ali, né? Pra estar aqui... embasada, né? E eu vi Os que BO. E eu vi que tu se formou, na verdade, em contabilidade, é isso? Eu não cheguei a me formar. Não chegou a se formar, mas estava estudando contabilidade. Estava estudando. Isso foi quando foi perto ali de quando tu criou o Bairrista? Foi. Como é que foi essa... Como é que tu saiu desse lugar, assim, que é tão certinho, né? Contabilidade, para ir para uma coisa, assim, toda alternativa, né? E mais de criatividade, enfim, né? Assim... É uma profissão certinha, mas eu não era, assim. Tem uns contadores que não são também. Tem. Tem vários, por sinal, que não são. Tem. Mas, assim, que pra mim foi a porta que se abriu, né? A oportunidade que se abriu, assim. Então, eu me agarrei nela. A gente não tinha muito recurso, muita condição, assim. Mas na minha cabeça, assim... E tu estudava onde, Júnior? Na Cezuca aqui. Na Cezuca. Eu estudei na Cezuca também. Fiz administração ali. Eu fiz 6, 7 semestres. Ou 8, já não sei. Aí fui bolsista do ProUni depois e tal, foi muito bom. Porque eu terminei a escola aqui e assim, eu sempre tive uma facilidade com redação, assim, não tô dizendo que era uma perfeição ou que era muito boa. Sim. Mas eu nunca tive dificuldade, assim, em fazer redação, enfim. Tanto que minha bolsa do ProUni vem da redação, né, que a minha redação foi muito boa. Matemática, número, assim, 0, né? Mas contabilidade tinha bastante número também, né? Tem, assim, mas né? Também tem muita legislação, né? Tem, é verdade. O pessoal pensa que é a mente brilhante, os números passando, assim. Na verdade, é tu encaixar os números ali no lugar certo, né? Sim. Mas tem, claro que tem. E tu gostava? Ou tu pensava assim, não te identificava muito? Não é que eu odiava, assim, mas eu, assim... filho de pobre sabe faz o que dá, assim, faz né? o que dá. Era uma coisa que vai dar dinheiro, tipo, você vai ter um emprego garantido, né? Exatamente. Tipo assim, né? Fácil de se empregar, né? Queria garantir, acho super válido um diploma, né? Depois eu até fiz vestibular e entrei em jornalismo, mas aí eu fiz um semestre e estava muito desconectado com o que eu estava vendo, né? Porque quando eu fui fazer jornalismo, eu já estava na Gaúcha, tava num outro contexto, assim, sabe? Sim. E o jornalismo... Aí eu entrei em jornalismo e tava... Também pra fazer jornalismo não precisa ser jornalista, né? Então também, né? Não tem essa... Igual ser administrador, né? Você não precisa ter administração pra ser um administrador. Eu acho... Eu vou tirar o casaco do monte de calor, claro, tá? Você tá Mas é que eu exagerei na roupa mesmo. É assim... Não. Vai congelar a Ana aqui. Que eu volto e meio eu tô congelando aqui. Eu sei como é que é. Não, é que eu vim de casaco também. Mas eu tenho um casaco aqui, qualquer coisa, eu coloco o meu. Mas assim, onde é que a gente tava mesmo? Me perdi. Sabe que eu me perdi também? Tá, na contábeis. Não, é que eu, assim, o jornalismo, né? Jornalismo, isso mesmo. Aí isso aí. Eu fiz entrei, aí tava, assim,
aprendendo a fazer matéria, botar subtítulo. Coisas básicas que tu já E fazia há aí, anos, tipo assim. mas eu sinto falta, muito falta de um diploma, assim. Eu queria ter terminado a faculdade, depois ter feito... De jornalismo tu queria ter feito. Naquele momento, sim. E depois ter feito um mestrado, uma pós, enfim. Mas ainda dá pra fazer, né? Mas agora dá muita preguiça. Não é preguiça, mas não sei, o ritmo da vida é outro, assim. Sim. Mas sim. gostaria de ter feito. É que hoje também a gente não tem essa paciência, né? Assim. Porque como tudo é tão rápido, tu não tem essa sensação que 4 anos estudando uma coisa é tanto tempo. Eu tenho estudado futebol, assim, né? Fiz curso na Comebol, tenho feito curso nesse sentido, Eu vi assim. que tu tava... Porque tu faz bastante agora... No Barrista tem bastante essa questão de esporte agora, né? Tem bastante, a gente transmite futebol. Uhum. E é uma coisa que aí é prazeroso pra mim, né? Sim. Eu realmente gosto, assim. Mas voltando lá no início, porque senão eu vou te embaralhar, né? Eu já me embaralhei todo também. Não, pode ir. A questão da Contábeis, eu estudei aqui, mas qual era a pergunta? Agora não sei mesmo. Agora eu já estraguei tanta entrevista. Não, capaz, imagina. Não, tá, tu começou fazendo contabilidade, né? Isso, e aí, como é que o que aconteceu, assim, tipo, boa, não, tudo bem, lembrei. tu falou, né, já que era uma questão, assim, mais de... Eu tinha muita... Eu sempre tive aptidão para escrever, assim. Tinha facilidade para não me apertava, assim, para criar texto, alguma coisa nesse sentido. Sempre quis escrever. E quando eu era moleque, assim, no colégio, eu me imaginava numa agência de publicidade, criando coisas, assim. Sempre teve esse lance, assim, de querer criar, né? Mas, assim, não foi o que se apresentou para mim, então eu fui estudar contábeis. Assim. Primeiro eu trabalhei em alguns lugares e tal. Aí fui estudar contábeis e aí... eu também não fui, assim... Tem gente que usou Mirk, esse monte de coisa. Eu não fui muito rápido. Não sei o que é Mirk. O que é Mirk? Mirk era um pré-MSN, assim. Não, tô por fora. Eu não peguei essa de parte. Conversa, de chat. Assim. Eu não vivi isso, assim, porque eu não tinha computador, não tinha... Meu primeiro contato com a internet foi o Orkut e eu enlouqueci. Assim. E o Barrista foi no Orkut que ele foi criado primeiro? Não, foi no Twitter. Foi depois. No Twitter. Só que aí no Orkut eu comecei a ter acesso a muita coisa, né? Não, eu também fui Orkut, que mandava um convite pra te entrar tinha um convite, as comunidades, e aí tu ia entrando naquele mundo ali e aprendendo. Eu aprendia muita coisa, assim, sobre música, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? E aí, depois blog, aí fiz um blog, fiz outro blog, escrevia, assim, pros amigos, escrevia bobagem e tal, a gente tinha lista de e-mail pra fazer piada, essas coisas. E aí veio o Twitter, né? O Twitter é uma ferramenta que na época eram só 140 caracteres, e apesar da limitação de caracteres, ele exigia criatividade, né? Porque tu tinha que ser sucinto e tal, e foi um bom espaço para fazer piada. E aí eu gostava muito dos textos do Davi Coimbra. E aí naquela época dos fakes, aí a primeira coisa que eu fiz um fake do Davi Coimbra. Aí tu vai fazer de conta que era o Davi Coimbra que estava escrevendo. E o meu lance era escrever. Hoje, mais velho, eu entendo que eu estava buscando meios para escrever. Né? Quando eu pensei na publicidade, era escrever. Criando histórias para ti poder escrever. Assim. Blogspot, para escrever. Comunidade Orkut, Twitter, para escrever. E aí comecei a fazer o Davi Coimbra do Twitter. E aí foi tão legal, as pessoas achavam que era ele e tal, ele me convidou para escrever na coluna dele, né, no blog que legal, dele. Aí eu escrevi um tempo... Isso antes do Barrista. Antes do Barrista. E quando ele te convidou, tu não ficou assim... A gente começou a conversar, aí eu me lembro que o Piangers me procurou e falou assim, tá, cara, tu trabalha aqui na RBS? Eu falei, não, eu não sou, não é ninguém, não sei o quê. E aí ele falou, tá, eu tenho que promover esse encontro. Aí eu conheci eles e tal. Legal. Aí o Davi adorava, e ele falou, vou sair de férias... preciso de conteúdo pro blog e tal. E aí eu escrevi um tempo pro blog dele, assim, menos de um mês, assim. Umas 2 vezes por semana. Escrevi, não era muita coisa. Show, não sabia disso. E aí eu comecei a pensar, eu preciso criar alguma coisa autoral. Tem esse espaço, eu já vi que eu levo jeito. Preciso criar alguma coisa pra mim, porque, né, eu não vou ser pro resto da vida o fake do Davi Coimbra. Escrever nas férias dele. E aí veio o Bairrista. Aí eu larguei aí depois de uns 6 meses eu tinha... Depois de uns 8 meses, aí eu comecei a escrever no Correio. Foi rápido que cresceu, assim, o Barrista? Foi muito rápido. O Davi é 9, 10, o Barrista é 10, 11, eu estava escrevendo no Correio do Povo. Nossa, foi muito rápido. Tinha uma coluna semanal no Correio do Povo às sextas, escrevi 1 ano e meio no Correio. E indo, né? Aí realmente começou a entrar dinheiro, aí o pessoal procurava para anunciar, para aquela coisa, né? Aí começou a rolar uns compromissos e tal, aí não consegui conciliar com trabalho e faculdade. E aí tu trabalhava em outra coisa? Trabalhava com contabilidade. Com contabilidade mesmo. Aí eu comecei a trabalhar
Aí comecei a trabalhar cada vez menos. Aí tinha uma hora que não teve como, né? Tive medo e tudo mais. E aí, bem nesse período, assim, veio um convite da RBS, né? Pra eles serem o nosso comercial, tudo e tal. Aí o Bairrista foi pra dentro da RBS. Foi pra dentro da RBS e aí começou a virar uma empresa. Aos poucos começou a virar uma empresa. Aí veio o Edu, que é meu sócio, meu padrinho da minha filha, um dos meus melhores amigos também. Sim, aí fomos juntos, né? Aí a gente começou, aí no começo era só para eles venderem o Bairrista, né? Comercialmente. Mas depois aí tinha o Espaço das 19 horas, que vinha a Voz do Brasil, aí tinha um espaço vago para internet, a gente começou a fazer um programa às segundas, depois foi para segunda, quarta e sexta, depois era de segunda a sexta, depois a gente foi pro Sala, depois a gente foi para Atlântida, aí foi indo, até que a gente saiu. Foi tão bom que a gente saiu. Foi tão bom que a gente saiu. Mas e como é que foi que tu, ali no início, como é que tu pensou nisso? Tá, legal essa ideia, era bem engraçado. Hoje ele não é mais tanto, né, o Bairrista. Não sei se aí vocês ainda têm essa... Cada vez menos comédia. Né? Assim, agora são notícias, tipo um portal de notícias mesmo, né? Também. Mas antes era bem engraçado, assim, né? E tinha essa questão de brincar comédia, com essa coisa de ser bairrista mesmo, né? E tinha alguém que tu se inspirou nessa época ou foi uma coisa que surgiu da tua cabeça mesmo, criativo mesmo, do nada? Foi, assim, eu e os meus amigos que moram aqui ainda, a gente vive de palhaçada. Quinta série, assim. No WhatsApp, ou contar pessoalmente. E foi uma coisa que a gente... Que era natural pra vocês. Isso. Assim. Inclusive, um dos meus melhores amigos faz o Olé do Brasil, que é famosíssimo, né? Gigante no Brasil todo. Nossa. Sim, mora aqui em Cachoeirinha também. Mora aqui também, ó. Já tem alguém mais outro pra eu convidar pra cá. Já vou te passar o contato do alemão. O alemão criou o Olé do Brasil. E é isso aí, a gente ficou o tempo todo... E ele se inspirou em ti, provavelmente, ou não? Não sei, acho que não. Foi, porque assim, o alemão é a pessoa mais engraçada que se alguém estiver assistindo... O Daniel vai lembrar. Se alguém estiver assistindo e que conhece o alemão... Vocês eram todos da mesma turma? Sim, fomos colegas. O Daniel também foi colega meu e do alemão. O alemão no colégio era uma peste, né? Hoje ele é todo centrado, todo certinho. E o Daniel era uma peste na escola? Não, o Daniel sempre foi então tranquilão. E a gente adorava futebol e fazer piada, era isso. E aí acabou virando nossa vida, assim. E aí no começo era comédia, foi assim, assim como a gente faz muita comédia, assim, a gente adora comédia, assistir. Eu sempre adorei coisas de humor, eu sempre adorei imitação. A gente é doente por Hermes e Renato. A gente se reunia pra assistir Hermes e Renato. Hoje a gente conhece os caras. O alemão tava em São Paulo lá com um deles, inclusive. Que legal. Eu assistia também Hermes e Renato. Porque era diferente de tudo que tinha na época, assim, genial. Né? E aí, tudo isso... Porque eu acho que a gente fala assim, sexto sentido, inconsciente, tudo parece ser uma coisa muito espiritual, mas na verdade, intuição, né? Não são coisas, na minha opinião... Mas foram se construindo mesmo, São coisas que estão na tua mente, que tu não estão guardadas em algumas gavetas que tu não consegue enxergar e que algumas vezes elas afloram. E eu acho que toda essa mistura daquela coisa que a gente fazia e brincadeira no colégio, e eu tive a sorte de ter esses amigos também, de a gente gostar de todas as mesmas coisas, sabe? A gente jogava basquete junto, a gente jogava futebol junto, a gente tocava samba junto, a gente tocava rock junto, a gente marcava jogo, tinha jogo de futebol, a gente se reunia para assistir as coisas, a gente viveu intensamente essa adolescência aqui. Por isso que eu falei que eu tenho tanto carinho por Cachoeirinha. Porque a gente viveu tudo isso, sabe? Essa fase legal da tua vida que tu lembra no colégio, na casa de um, de outro. Todas as fases a gente viveu junto ali, sabe? Aí um começou a namorar, outro começou a namorar, época de festa, aquela coisa toda. E 20, 25 anos depois, 30 anos depois, a gente tá junto ainda, sabe? Então, acho que muito disso veio dos meus amigos. E aí, acho que foi isso, assim, sabe? Essa coisa... A única coisa que eu tinha certeza era que seria comédia, seria humor, assim. E aí, foi um momento... tu começou sozinho, assim, escrevendo na tua casa ali. Foi. E tu já tinha criado... Tu criou o logo já na hora? Como é que foi? O nome foi... o nome veio um pouquinho depois, assim, mas... Porque essa marca também, o desenho ali do Bairrista, ela é bem forte, foi um dos meus assim, amigos né? que fez, inclusive. É porque ela é bem... A gente tem, como é que eu vou dizer, assim, um impacto, né? Assim, tu sabe, né? Aquela ali, a marca... É uma marca já conceituada mesmo, assim, né? Mas foi uma mistura de coisas, sabe? Uma mistura de... coisas que a gente assistia. Eu sempre gostava desse tipo de comédia, sabe? Que flertava irônica, com a verdade, assim que, né? E acho que foi por isso que o Bairrista funcionou, porque as pessoas viam e... isso aqui é verdade ou não é? Não? E o gaúcho é um ser à parte, né? O gaúcho, ele é... Eu sempre brinco que o gaúcho é... Tem um ego, assim, maravilhoso, né? O gaúcho é uma cebola, né? Ele é encamado, assim.
Não, o Rio Grande do Sul é melhor que o Brasil. Mas Cachoeirinha é melhor que Porto Alegre. Mas o meu bairro é melhor que o teu. Mas a minha escola é melhor que a tua. Mas é uma, né, esses dois polos. Mas o meu colégio, a gente meu fazendo time, o que fazer Cachoeirinha, né? clube, Mais bairrista do que isso não tem, né? É tudo assim, né? E aí foi indo. Aí tinha algumas pessoas que realmente viam o bairrista e falavam assim, não, é isso aí, temos que nos separar do Brasil, somos os melhores. Vocês eram a favor disso? Não, mas no bairrista era, né? E o pessoal, irônico, era claro, ironia, né? Que era uma coisa tênue, assim, o pessoal ouvia e falava assim, não é isso, é rir de si mesmo, né? Mas aí depois de um tempo a gente começou a fazer mais coisas, porque foi o mesmo pensamento aquele lá do Davi Coimbra, né? Tipo assim, temos que evoluir, vamos evoluindo. E o bairrista saiu, depois começou a fazer outras coisas, né? A gente, ainda dentro da RBS, depois fora, mas assim, a gente não ia ser comédia para sempre, né? Sim, uma hora ia saturar também, né? Satura e assim, outras coisas para fazer legais. Hoje a gente faz 1000 coisas, transmite futebol, né? Enfim, já fez jornal, enfim. Mas a ideia foi essa, assim. Hoje a gente... porque era a tua realidade da época também, né? Assim, né? Tu tava nessa onda mais jovial, né? Porque tu era mais jovem, né? Então tu falava sobre essas coisas engraçadas que tu achava, né? Na época, total, né? Gaiatista total. Mas assim, depois já veio um pensamento do tipo... vamos... Só que tem que se consolidar por um tempo. Como é que eu faço? Porque a gente brincava que era o grupo bairrista, né? Um grupo de comunicação. E no fim essa piada foi ficando verdade. Porque hoje a gente tem vários braços ali dentro, né? E meio que sempre essa piada, esse humor, essa ideia foi nos guiando, assim, sabe? Para diversificar, para não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Para ter mais coisas para fazer e tal. E é uma maneira de sobreviver também, porque nós não somos comediantes, né? A gente escrevia humor, né? As pessoas me convidavam para ir num lugar e imaginavam... que fosse engraçado. Exato. Eu daí sou uma pessoa normal. As pessoas. Os caras achavam piada aí agora. Eu sempre brincava, os caras diziam, os caras achavam que ia chegar o Neto Fagundes, assim, sabe? Um cara engraçado, gaúcho. E chegava eu, assim, uma merdinha de nada, assim. E aí, era isso também, sabe? Daí tu ficava tenso também, né? Provavelmente, né? Nós estamos esperando que eu seja engraçado agora, o que eu vou fazer, muito, né? Eu ainda tenho, assim, mas agora menos, assim. Mas eu tinha seríssimos problemas, assim, com timidez, assim. Dificuldade mesmo, total, assim. Mas hoje tu apresenta podcast, tudo, né? Bebendo, né? Tomo uma dosinha de uísque. Mas quem tem vergonha... Não, agora já tô mais tranquilo. Mas eu acho que eu também sou tímida, me sinto tímida. E fico nervosa antes daqui, mas parece que dá vontade de tu te passar por isso, assim, né? Como se fosse uma aventura, assim, não, né? E assim, uma coisa que eu sempre soube, assim, na minha vida, que eu... apesar de não conseguir no começo, e não sei se faço bem, mas enfim... Mas eu sempre quis falar, assim, sabe? Eu sempre soube que escrever é falar, né? Exato. Eu sempre soube que eu tinha algo a falar, assim, sabe? E hoje eu acho que eu me encontrei, assim, com essa questão do futebol, né? Acho que eu achei a minha voz, assim, sabe? Sim. Acho que era isso que eu queria, falar de futebol. E esse lugar do futebol, a gente estava comentando antes aqui, eu e o Maicon, como dá engajamento, assim, né? Como as pessoas... Muito. Grêmio Inter é uma loucura. E futebol tem todo dia alguma coisa, né? Todo eu falo pro meu esposo assiste muito podcast de futebol, tem todo dia. Fala, mas de novo tem jogo do Grêmio, dá risada, assim, toda hora. A minha filha tem 2 anos e meio, e ela olha pra Deus e fala, não quer jogo. Ela não aguenta mais. Porque tem o jogo, aí depois tem o pessoal falando sobre o jogo, né? Daí depois os melhores lances, né? Depois sempre tem alguma coisa, né? Quando eu não tinha... Não acaba assunto. Quando não tinha filho, assim, era... Sábado, por exemplo, que tem campeonato europeu, Premier League, essas coisas, eu começava às 9 da manhã, eu via 4, 5 jogos por dia, assim. Se deixar, imagina, que loucura. Eu é adoro. Uma paixão mesmo, assim. Pra mim é. Futebol é uma parte importante da minha vida. Uhum. Eu torço pro Grêmio, mas as pessoas misturam, né? O time que tu torce e o esporte, assim. Mas eu separo, assim. Eu torço pro Grêmio, né? Claro, gosto do Grêmio, enfim. Mas eu... Tu consegue analisar friamente, assim, quando tá... Sim. Mas o futebol é uma parte... Hoje, muito mais, porque profissionalmente também. Mas o futebol sempre foi uma coisa muito importante, assim, sabe? De assistir, de ler, de consumir e tal. E como é que tu começou com essa... Porque tu gostava de consumir, mas tu não fazia trabalho para isso, né? Como é que tu começou a se inserir nesse mundo do futebol? O que te abriu essa Lá essa na Gaúcha porta? A gente começou a fazer um projeto pro Sala, em 2015, que foi mais ou menos isso aqui, que era transmitir o Sala em vídeo, foi um processo de digitalização da Gaúcha que a gente acabou iniciando involuntariamente, assim, sabe?
Porque o Sala não... A gente tava começando a se ligar nesse negócio de transmissão, sabe? E aí o Sala tinha uma transmissão que eram umas câmeras que estavam na parede, assim, tipo uma câmera de segurança. E não era podcast ainda, mas era uma transmissão. Era uma transmissão. O pessoal conversando. E aí, e a Gaúcha naquela época, a RBS naquela época não usava o YouTube, né? Então foi pro Facebook e tal, aquela coisa. Tinha um player próprio deles também. Mas aí a gente viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e também de trabalhar com o pessoal do Sala. Porque, tipo assim, o Sala pra nós era ver o Sala, assim, sabe? Sim. Era um negócio absurdo, assim. E aí a gente começou a fazer lá, depois fez em outros programas também. Ali, né, eu aprendi assistindo, assim. Aí depois a gente foi, o pessoal nos convidou, a gente foi pra Atlântida fazer um programa de esporte também, né? Que era outro nome, assim. Que é o Bola agora, né? O Bola era à noite, segunda noite, e durante a semana era a Telegrenal, a gente fazia. Aí depois o Bola de noite acabou e tudo virou Bola. Daí vocês faziam lá na rádio mesmo? Era ainda era no morro lá em cima, a Atlântida. Depois eles foram lá pra baixo. E aí ali começamos a falar de futebol no microfone mesmo, né? Eu, né? Então tu começou a falar ali. Ali. E aí depois a gente saiu e tal, e aí a gente fez podcast, a gente fazia um programa domingo à noite, que era com o Baldasso, Benfica, o Cacalo e tal. E aí depois vieram essas transmissões também, que hoje a gente transmite futebol, né? A gente transmite alguns campeonatos e tal. E aí eu comento alguns jogos. E vocês transmitem... Nepotismo total, né? Tem mais eu gente. Comento os próprios jogos que eu transmito. Mas não é só eu, assim, mas eu participo. Sim. E onde que vocês transmitem no YouTube hoje? No canal de vocês do YouTube? A gente tem alguns campeonatos que a gente transmite, né? A gente tem uma parceria com a Federação Gaúcha de Futebol. E a gente, tirando o Gauchão, que é a RBS, a gente transmite todos os campeonatos que a Federação faz, né? Alguns completos, outros só a parte final e tal. Mas a gente chega... 2021 ou 2021 a gente fez isso aqui em Santa Catarina também. A gente transmitiu quase 600 jogos no ano. Nossa, muita coisa. Agora a gente está fazendo a Série A2, que é a segunda divisão, né? Que é a divisão de baixo do Gauchão. Começou a semana passada, são uns 626 jogos. Agora, todo final de semana tem rodada, então até agosto não dá para sair de Porto Alegre, feriadão é aqui. Aí tu fica transmitindo. A gente faz tudo, a gente gera transmissão, a gente criou uma plataforma chamada FGF TV, que é de pay-per-view. Alguns vão para o YouTube, alguns vão para a TV também, a RDC TV está transmitindo, a TVE também. A gente transmite o Gauchão Feminino até a final, né? A final a RBS faz. Copa FGF, Sub-20, a gente já fez Sub-20 inteiro e tal, Sub-17 também. Assim, agora cada campeonato tem uma conversa, né? Para ver o que compensa, o que não compensa, porque tem um custo, né? Mas, assim, é muito legal. O pessoal da Federação Gaúcha super propositivo, sabe? Super gentis conosco e tal. E é o 4º ano já que a gente transmite com a Federação Gaúcha. Tá, mas e quando transmite na televisão, onde que a pessoa sintoniza? Qual que é o... A gente criou uma plataforma, FGF TV, é um site, né? Que é uma plataforma de pay-per-view. Mas cada campeonato tem sua negociação, Depende né? daí. Por exemplo, nesse ano ele é de graça. A pessoa só faz um cadastro e assiste os jogos. Que legal. Alguns vão pro YouTube, né? E alguns vão pra TV também, pra RDC TV. Acho que a TVE vai transmitir também alguns jogos, assim. E hoje o foco do bairrista é o futebol? Ou não tem esse foco? O que é o principal? Hoje o bairrista é multiplataforma de comunicação, assim. A gente tem um portal de notícias, a gente tem 10 pessoas trabalhando nesse portal, escrevendo hoje eu li a notícia conteúdo. Que eu tava vendo lá, eu fui entrar no site e vi a notícia do Padre do Balão lá, tava falando, só ele não sabia, lá contou toda a história direitinho lá do Padre do Balão, achei que ele nem tinha achado ele, mas acharam ele. O pessoal capricha nos detalhes. Assim, a gente ainda tá trocando esse pelo, sabe? Como assim? Porque, tipo, o pessoal ainda associa a gente ao humor, né? Então, a gente tá num processo de construção de marca mesmo. De credibilidade, assim, do pessoal ler e pensar assim, cara, é verdade, isso aqui não é piada, né? Mas o nosso lema, assim, é informar divertidamente, assim, sabe? Não é... Pois tem essa dificuldade dessa transição, né, mesmo, né? Porque antes era só fazendo de conta, né? E agora é real, né? Como é que faz essa transição, né? Tem uma ideia de que seja... assim, não, a notícia é verdadeira, é séria, mas ele não ser tão séria, tão dura, tão sabe? formal, assim, né? Exato. Mas assim, a gente tem
o portal, um braço nosso, são o portal de notícias, de informações e tal. As redes sociais, né? Que tem bastante gente nos seguindo. A gente tem um engajamento alto ali no de Instagram Facebook, vocês têm quase 300 mil, 200 e poucos mil. 57, acho que é, né? 257 mil. O Facebook tem uns 500 mil na página, um pouquinho menos. Twitter tem 400 mil também. No Facebook tem mais do que no Instagram. Tem. Olha O Facebook é muito forte. Ainda agora com notícia, então, é a nossa primeira fonte de audiência. Achei que a maioria das plataformas o que mais bombava era o Instagram, então não. O Instagram é muito visual, né? O Instagram é pra gente bonita. Mas o Instagram é que agora o Instagram tá muito de vídeo também, né? Tem vídeo, isso, né? Tá muito parecido com o TikTok, assim, tal. A gente ainda peca nisso, assim. E vocês estão no TikTok? Estamos, mas não com conteúdo autoral, assim, sabe? Só uma replicação de conteúdo, então ele oscila muito, assim. Porque eu vejo autoral, assim, que o TikTok tá muito numa febre, assim, agora, né? Muito. E ele parece que rentabiliza bastante, né, as visualizações. Eu não sei, porque eu também não tenho, mas eu vejo o pessoal sempre falando, nossa, o TikTok bomba. A quantidade de gente no TikTok é uma... Porque ele é bem viciante, né, pelo que fala, assim, né? Tu fica ali... Tipo assim, antes de dormir, se eu entro no TikTok... Cara, 3 da manhã eu tô lá ainda, né? E esse algoritmo vai se desenhando pra ti, né? Sim, aí cada vez aparecem mais as coisas que tu quer ver, nunca mais tu sai. É um ciclo ali, né? E 10, 15 segundos, 20 e tal. É bizarro, assim. Mas a gente ainda peca nisso, assim, sabe? Desse conteúdo autoral de vídeo, assim, né? Pra esses cursos, assim, né? Reels, TikTok e tal. E aí, outra parte, são essas transmissões e tal, né? Não só com futebol também, a gente faz com o Velopark e tal. A gente tem um evento por mês. Acho que nesse feriado até tem agora, né? De arrancadas do Velopark que a gente transmite. A gente faz transmissões em geral. Várias transmissões, assim. Durante a pandemia a gente fez muita live musical, assim, algumas beneficentes. Aniversário do Teatro São Pedro a gente fez, né? As lives no palco, assim, na época da pandemia sem público e tal. E esse é um outro braço que a gente tem, né? De transmissões. De transmissões para terceiros, assim, é isso? Isso aí. Aí tem os nossos podcasts também, né? Que a gente faz, tem nosso estúdio lá. E mais umas coisinhas também que às vezes a gente não aparece fazendo, sabe? Mas que está a mãozinha de vocês lá. Isso Hoje tem quantas pessoas trabalhando no Bairrista? Hoje nós somos... Acho que 15, eu acho. 15 pessoas. E é muito louco, 15. Né? Imagino tu pensar, né, que tu criou isso há quantos anos? 12 anos atrás, é isso? 10, 11? 13 anos atrás, aqui em Cachoeirinha, ali, fazendo, né? E hoje em dia é uma empresa que sustenta outras pessoas. Meu quarto que a minha mãe transformou numa sala. Ih, olha só a reclamação. Nem esperou eu sair. Meu cabelo tá estranho? Tá com uma coisa em cima aqui. Sei, acho que tá bom. Tá vaidoso, Júnior? Não, mas é que eu tô olhando daqui, ele tá meio... É que a luz, né? Ele tá pretencioso, assim. Eu não sou tão pretencioso quanto meu cabelo tá parecendo. Não, mas tá bonito, ó. Brincadeira. Mas é bizarro, né? Uma loucura, assim, né? Porque começou com uma brincadeira... Tu nem imaginava. Tinha um fundo de seriedade, mas tu nem imaginava que podia chegar... Ou tu pensava assim, isso aqui pode virar alguma coisa. Não, eu sabia que era uma boa ideia, assim, mas eu não imaginava que fosse virar tanta coisa, né? Que legal, e que né? fosse virar a minha cabeça, assim... Minha vida de cabeça para baixo, assim, minha vida mudou, sabe? Eu tenho amigos espalhados no Brasil. Experiências que tu viveu, né? Por causa disso, né? Total. Viajei para lugares, conheci lugares que eu não imaginei que fosse conhecer. Sim. Conheci pessoas que eu admirava, sabe? O Davi foi um cara incrível, assim, sabe? O Davi, por exemplo, foi uma pessoa incrível, assim, que até ano passado, assim, a gente... Até o falecimento dele agora, assim, até bem pouco tempo, assim, a gente manteve contato. Bastante. Nossa, total, assim. Pessoas que eu admirava muito, assim, que eu pude entrevistar. Eu adorava ler as crônicas do Davi Coimbra, eu sempre lia, quando era dele eu lia, assim. Algumas fiquei amigo ou próximo, né, um chegado, assim, outras não fiquei amigo, mas entrevistei e foi uma honra, assim, sabe? De poder estar, né, de poder entrevistar e conversar, enfim. Nossa, inimaginável, assim, o tanto... E uma realidade que tu criou, assim, né? Que se tu não tivesse tido essa ideia, não existiria. Isso é muito louco, assim, de pensar, né? E foi um período bom, assim, né? Porque as redes sociais estavam explodindo ali. A gente estava saindo Sim, tu chegou numa hora boa, né? Com certeza. Foi uma ideia boa numa hora boa, né? Sorte, né? Porque, assim, foi um período ali onde a gente estava saindo dessa socialização, né? De Orkut, Facebook, de fazer os álbuns de foto, né?
Dos depoimentos. E dos depoimentos e de comunidade, depois no Facebook também de curtir e tal. Era um momento de criação mesmo, assim, né? Sim, porque era tudo novo, era tudo mato, né? Aquela Depois, coisa, na né? sequência, veio o Instagram também e tal. E olha quanta coisa aconteceu, né? As pessoas têm, pô, um podcast, vídeo mostrando as coisas da cidade, vídeo mostrando... infinito, né? Tu pode criar o que Reels, quiser, TikTok né? de viagem, de futebol e tal. Então, eu cheguei tive sorte, né? De ter uma ideia boa no momento certo. No momento assim. certo, E era um momento onde o algoritmo não era tão feroz, né? Era tudo muito mais orgânico, né? Era uma construção orgânica mesmo, né? Não tinha compra de nada, não tinha dava nem pra posicionamento de turbinar nada, essas coisas, né? O algoritmo te entregava para todo mundo, aquela coisa. Então foi um momento bom, assim, para isso e tal, né? E que a gente trabalhou bastante também, teve... modéstia à parte, fomos criativos, né? Com certeza, né? Nunca paramos, assim, o Edu e eu... Se reinventaram, né? Isso também é difícil, né? Porque às vezes tu vai numa ideia, não, eu quero seguir essa minha ideia, eu gosto disso aqui, né? Mas aí tu tem que também analisar se faz sentido, né? A gente tá, assim, em constante inquietude, né? E vocês sabem se o público de vocês, ele vem desde lá? Vocês têm esse estudo para dizer se eles estão crescendo, assim, junto com vocês? Ou se agora se renovou, é um novo público? Tem gente desde aquela época, assim, mas tem uma troca, assim, né? Tem uma troca. A gente vê, assim, que a gente ganha muito seguidor, mas às vezes vai alguma notícia, alguma coisa de política, perde muito seguidor, sabe? Por causa da polarização de hoje. Futebol assim. também. Por exemplo, se um time tá melhor, se o Grêmio ou o Inter estão melhor, assim, o momento é melhor do Inter, os gremistas ficam putos. Se o Grêmio tá melhor, os colorados Sério, deixam de seguir porque o time tá mal. Porque tá falando muito, assim, enfim. Outra coisa que um lema nosso, assim, que é não só... o Bairrista não é um veículo porto-alegrense, né? Ele é do estado, né? Então a gente tem uma atenção total, assim, para isso, assim, sabe? Para não falar só de Grêmio e Inter. Claro que vai falar mais de Grêmio e Inter, né? É um assunto predominante. Mas dá atenção para todos, falar das outras cidades também, né? A gente transmite futebol do interior, né? Então, pra gente ter essa legitimidade, né? Pra gente ter... Pra ser bairrista mesmo, né? De todos, né? Não só daqui, né? E a nossa ideia é cada vez ter mais, assim, quando a gente puder, se a gente tiver dinheiro, enfim. Ter gente nas cidades do interior, sabe? Uma galera que trabalha conosco é home office, a gente tem jornalista em Pelotas, nosso designer tá em Bagé, a gente tem um social media que tá em Frederico Westphalen, sabe? E tem isso também. E sempre foi assim ou foi depois da pandemia? Porque a pandemia abriu essa questão, assim, né, do home office, né? Não, a gente sempre teve alguns, assim. A gente aumentou agora a galera que tá conosco, assim, né? E ano passado a gente trouxe mais gente pro site para escrever, né? Mas, assim, faz parte, assim, a gente tem uma questão de fomento, assim, a gente tem uma ideia de fomento, sabe? Como assim? De fomentar mesmo, assim, de apoiar, sabe? A gente tenta realmente... falando assim, parece que é o lugar perfeito, né? Não é, sabe? Temos muito para melhorar, muito para fazer, enfim. Mas a gente sempre teve essa ideologia, assim, né? A gente sempre teve essa ideia de fomento, assim, de fomentar, de apoiar, de ajudar, de falar com todo mundo, de tentar falar com todo o estado, assim, sabe? De não ser essa coisa de Porto Alegre. Eu acredito piamente, assim, que concorrência é bom. Concorrência puxa as coisas para cima, né? Melhora a qualidade, né? Só, tudo, ter né? uma empresa só não é bom. Não é bom pro cenário. Para aquela empresa é bom, né? Mas para o pessoal que está consumindo não é bom, né? É importante ter diversidade, é importante ter concorrência, né? As pessoas ganham mais, né? Enfim, a gente está vendo agora com esse mercado de bet que está vindo forte, né? De como esquentou, assim, essa questão muita gente saindo das empresas, fazendo, né, conteúdo sozinho e aí uns são disputados por outra marca e isso... Sim, porque hoje em dia tu pode ser a tua empresa, né, assim, é muito fácil, né, de tu criar a tua própria empresa, né, assim, né. Isso com certeza as redes sociais ajudaram muito, né. Muito, total. E como é que vocês chegaram, como é que vocês pensaram, quando foi mudando, assim, né, a questão da tecnologia ali, das novas mídias e tal, como é que vocês começaram a se
tiveram essa visão. Não, agora é hora de mudar e de ir para esses outros caminhos. Foi tu que teve, é tu que tem essas ideias? Ou tem ou é uma equipe junto? Não, como é que vocês é fazem? o Edu e eu, né? Nós São somos vocês dois dois? sócios, né? Vocês que ficam analisando e vendo para que caminho que vai. Geralmente a necessidade. Tu vai Quando a ver, água bate vê, na bunda. não vai se programando mais para o futuro, assim. Por exemplo, quando a gente tava na RBS, né? A gente ficou 6 anos na RBS. E aí foi uma progressão, né? Eles seriam o nosso comercial. Aí gostaram da gente, colocaram a gente para falar no microfone. Aí criamos projetos offline. Tipo, em setembro a gente fazia um jornal que era distribuído nas ruas, né? Todo dia tinha um jornal. Setembro é o mês do gaúcho e tal. Enfim. Aí foi pra outra rádio, sabe? Aí depois de um tempo começa um blá 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 daqui, dali, tal, aquela coisa. Aí já não valia tanto a pena. A gente foi fazer as transmissões, porque era algo que nos rendeu uma grana, porque a gente já não estava ganhando de outro lado. Depois eles já viram que eles podiam fazer aquilo, não precisava dividir com ninguém. E aí a relação foi se deteriorando até que a gente saiu. E a nossa reinvenção constante pela necessidade mesmo. É o medo de não ganhar dinheiro, sabe? E não tô falando de ganhar dinheiro, assim, tipo, de ganhar milhões, assim, né? Quando tu fala... É o medo de não conseguir manter o negócio. Né? É não botar todos os ovos numa cesta só. Sim, que diversificar a gente mesmo. errou dessa maneira. Quando né? vocês estavam lá na RBS, sim. vocês estavam 100% ali. Não, chegou um momento que a gente estava mais dedicado à RBS do que ao nosso negócio. E aí chegou um momento que eles não nos quiseram mais e a gente tinha um negócio seco, né? Foi drenado, né? A gente teve que se reinventar. E passamos um período difícil, passamos 2 anos, 3 anos de dificuldade, né? Aí começou transmissão, isso, aquilo, foi. Reduz tudo, né? Reduz custo de vida, enfim. Sim, então, mas entrar para a RBS aumentou a visibilidade de vocês, com certeza, né? Mas aí atrapalhou nesse sentido aí, né? Mas não, assim, primeiro que foi um erro nosso, que a gente descuidou do nosso negócio, mas também depois teve um momento ali de fim de namoro, assim, fim de casamento, né? Que divórcio... Né? Ninguém sai feliz do divórcio. Sim. Então teve uma ruptura ali, teve uma quebra, né? E aí teve um erro nosso, claro que foi, né? Ter de não se descuidado prepararem do nosso para negócio, isso. exato, e de não estar preparado para aquilo e tal, né? Ou de não imaginar que fosse acabar também, enfim. Sempre estavam há anos já lá, porque né? a gente não era funcionário, né? Então acabou, né? Tchau, acabou. E aí não tem uma transição, né? Não teve um aviso, tipo assim, tá, olha só. Foi do nada, vocês chegaram lá um dia e daí... Não foi assim. Ah, mas não foi a gente, tanto, né? A gente viu o que estava acontecendo e a gente também já, né, enfim, sentiu o que ia acontecer e tal. Eu vi tu falando num podcast que hoje tu não iria para uma outra plataforma, né? Hoje tu ficaria num outro canal, assim, um outro veículo, né? Eu, assim, sabe? Quer quer participar de um programa, quer fazer um programa. Mas o bairrista em si não, né? Não teria, porque hoje a gente está... Bem consolidado já. Pode vender o negócio, entendeu? Mas, assim, ser absorvido uma outra área. Para uma outra... Né, sei lá, alguém se interessa e faz uma proposta boa e negocia, enfim. Mas entrar para uma outra empresa como foi dessa maneira, não, assim. Não que eu seja totalmente contra, entendeu? Mas eu acho que não faz precisa. sentido. Hoje não faz sentido, né? Não foi... A gente fala, assim, da RBS, não foi um período negativo, foi um período maravilhoso nas nossas vidas, né? Poxa, eu vivi coisas lá, aprendi, né? Aprendi a fazer rádio, assim, sabe? Não que eu faça bem, mas... Aprendi muito, assim, com tudo, assim, sabe? Sem sorte, estar lá no meio, final, né? O conhecimento foi amargo, todo. assim, né? Como um divórcio mesmo, né? Sim. Um divórcio é uma coisa ruim, né? Como um fim de namoro, assim. E teve um erro nosso, assim, sabe? Tem uma autocrítica, né? De a gente ter sido descuidado com o nosso negócio, né? Com a nossa criança, assim, né? A gente deu mais atenção para outra. Enfim. Mas, assim, a reinvenção vem disso, né? Vem da necessidade, né? De estar sempre em movimento, de fazer algo relevante, né? De fazer algo que gere audiência, que gere dinheiro, que gere... nem tudo gera dinheiro, né? Algumas coisas nos dão representatividade, né? Outras mas coisas que vão gerar dinheiro daí por vão outro lado, pra né? marca, Assim, né? exatamente. E tentar viabilizar novas ideias, novos negócios, né? A gente vai... Essa questão da reinvenção, né? E o que vocês observam, assim, hoje dos podcasts? Porque eu vejo que até estamos num podcast aqui agora, né? Mas tem muitos, né? Assim, né? É todo mundo fazendo podcast, né? O que vocês imaginam disso, assim, para o futuro? Vocês têm uma análise disso, assim? Se isso se mantém? Qual que é
Eu Qual acho que é o direcionamento disso? assim, uma análise, assim, é uma opinião minha, assim, pessoal, sim, né? sim. Só porque tu tá mais envolvido nesse meio, assim, né? Eu acho assim, eu acho que conteúdo bom sempre vai ter espaço, né? Uhum. Eu acho que a gente vai lidar com nichos, já lida com nichos, né? Uns muito grandes, outros menores, mas nichos, né? A gente tá falando de um podcast sobre cachoeirinha. Olha que Quanto coisa mais legal. nichado, a gente percebe, assim, que O bairrista, mais por exemplo, o interessante. bairrista nunca vai ser um negócio nacional, né? Ele vai ser sempre um negócio do Rio Grande do Sul. Pelo nome, pelo foco, enfim. Eu acho que vai ser... Acho que sempre tem demanda de conteúdo, né? Conteúdo bom sempre tem demanda. Inchou um pouco, assim, tem muito podcast Tem mesmo. muito, Mas eu acho que, assim, vai chegar chega um momento que tem esse filtro, né? Que aí ficam os bons e os outros acabam parando. Fica o que faz sentido, né? Nem que seja tão bom, mas... Não, que o pessoal gosta de assistir, Exato, assim, né? mas assim, tem uma reinvenção, né? O pessoal do Flow, enfim, o Casimiro, eles estão transmitindo futebol também, né? O Casimiro transmitiu a Copa no canal dele no YouTube. O Galvão Bueno fez um canal no YouTube, enfim. A gente ainda tá no processo, né? Sim, a televisão ainda tá aí, né? É difícil dizer Não onde é vai só parar. É difícil dizer onde vai parar, mas porque a gente ainda tá vivendo esse processo. E é um processo que começou lá atrás, assim, sabe? Pô, o Bairrista é de 2010, sabe? Era outro mundo, né? Aí o Twitter era um negócio, o que é isso, sabe? Lembro que eu falava pro pessoal assim, fiz um negócio no Twitter, eu sei que porra é essa, sabe? A gente tava ainda postando o álbum de fotos no Facebook e aí começa a ter notícia no Facebook, enfim. Então, acho que ainda tá nesse processo, sabe? Ele estabilizou mais, assim. A gente tá vendo, por exemplo, a Globo reduzindo custo pra caramba, Sim, assim, sabe? demitindo várias pessoas, Tu né? vê a Globo fazer isso. E tu vê os caramba, grandes né? atores indo pro YouTube, daí tu vê assim, não, tem alguma coisa, né, que tá... Tem... E o mercado, a comunicação, o mercado de notícias, de comunicação e entretenimento mudou muito, né? Hoje, assim, tipo, na minha mãe, por exemplo, a TV dos fundos, né? E tem a sala e tem os fundos, né? Que o pessoal fica tomando a mesa do café, da janta. Tá sempre na Globo. Sempre na RBS, sempre na Globo. Né? Lá em casa não tem... a TV, a gente liga... Eu não assisto televisão. A gente não assiste TV. Eu assisto uma Sport TV de manhã, uma Globo News, e é streaming. A minha filha é só YouTube. Tem 2 anos e a gente tem que ter o YouTube Premium, porque se entra um comercial, ela fica pistola. Né? Sabe? Sim, a gente já tá vendo isso acontecer, né? Tem outra forma de consumir, tem uma molecada de 15, 17, 18 anos que nem sabe quem é o Sala de Redação, quem é o Sport TV. Não sabem. Quem é o William Bonner. Não, é streaming, é TikTok. O TikTok, pra mim, é uma plataforma que passou pra mim. Eu também. Eu consumo assistindo. Eu não tenho nem conta, assim. Mas eu sei que é a que tá bombando agora, que o pessoal eu tenho fala. conta pra assistir. Eu não gero conteúdo no TikTok. Eu já não sei fazer isso, sabe? Já passou pra mim. Eu tô velho pro TikTok. E dá uma preguiça de aprender novas plataformas, né? A gente Como vai a gente ficando tem isso, velho, né? aí é filho, é casamento, tem que fazer o supermercado, tem que trabalhar. Pra aprender a mexer no TikTok é coisa demais. Difícil, não é fácil se adaptar, entender essa lógica que eles... Porque tem uma lógica, né? O algoritmo é uma lógica, com certeza, né? O algoritmo do TikTok é feroz, né? Ele entende rapidamente o que... Sim, por isso que ele entrega Se tu pra um monte de olha gente ali, as né? mulheres dançando, vai vir um monte de mulher dançando. Futebol, vai vir um monte de conteúdo de futebol, sabe? Então, ele é voraz, assim, né? Esse conteúdo do TikTok. Mas, assim, eu acho que não só a questão de podcast, mas tudo que está acontecendo em relação ao YouTube, Spotify, enfim. Primeiro que, assim, os podcasts que viraram videocast, viraram programas, A gente enfim, fala podcast, mas não é podcast, é videocast, né? Mas se a gente chama é porque ficou legal. Sim. Foi foda, sabe? Importantíssimo o que aconteceu. Um monte de gente gerando conteúdo, fazendo coisa, contando história, gente surgindo, comediante, tem um monte de cara furou aqui. aquela bolha de que, de repente, né, tu que né, não tinha condições, né, talvez não pudesse O nunca que foi chegar o onde Twitter tu chegou, pra mim, né? né? Imagina se eu fosse fazer um portal de notícias de humor, assim, eu ia ter que escrever, imprimir, cópias, distribuir, imagina... Era uma coisa que eu fazia num telefone, um Nokia vermelhinho, assim. E num computador com CPU no meu quarto, sabe? Internet escada. Era de escada nessa época. Já não tinha era uma mais, banda né? larga. Não, pô, escada também não. Eu não sou tão velho, pô. Eu peguei internet escada, fala sério, claro que pegou. Também. Mas eu acho que, assim, essa questão do podcast, ela... Eu não sei onde vai parar, sabe? E não sei se vai parar. E não sei se nem se precisa parar.
Acho que não também. É bem engraçado, né? Porque tem o público pra esse TikTok que é super rápido, né? Que são vídeos curtinhos. E ao mesmo tempo tem público pra um vídeo de 2 horas, né? Com uma pessoa conversando. Mas as Isso é pessoas, muito louco, né? se tu for ver, é a Extremos, forma... né? As pessoas estão interessadas em histórias. É só a forma como elas consomem. Seja num corte, seja num vídeo de TikTok, seja num Reels, seja numa entrevista São de histórias, uma hora. né? É verdade. A galera pode ouvir isso aqui no carro, indo pro trabalho. Pode assistir, pode deixar rodando. Né? Enfim, eu sou viciado em corte. Em corte? Eu não gosto muito dos meu cortes. YouTube é só corte e vídeo infantil, que a Esther vê, minha filha vê. É só corte, eu adoro corte. Pum, 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 2, 3 minutos. Eu já gosto de ali. deixar rodando ali o negócio um tempão. Engraçado. Eu sou uma vítima, assim, eu não consigo mais... Eu sou uma vítima dos cortes, assim, eu não consigo mais ficar parado muito tempo, assim. Te cansa aquilo ali. Desde antes da pandemia eu não vou no cinema. Eu não consigo ficar... Eu não me imagino 2 horas sentado numa sala eu não vou parado. porque eu tenho uma filha pequena, chega por isso que tu não ia também. Também. Mas mudou, assim, a minha forma de consumo, sabe? Pra mim tá muito claro, assim. Porque no cinema tu não pode trocar, porque às vezes tu tá vendo na televisão e tá mexendo no telefone ao mesmo tempo, né? Pra mim é a ideia de estar num lugar parado, assim. Eu tenho uma dificuldade... Tá, eu vou entrar nessa sala aqui e vou ficar 2 horas aqui dentro parado. Assim. É uma coisa difícil. Isso te incomoda um pouco. Me incomoda muito, assim. Futebol é uma coisa diferente, porque aí tu usa o Twitter, fala com um amigo, né? Enfim... Porque o futebol também é uma coisa longa, né? O futebol é um jogo de 1h30, sabe? E é monótono, né? Eu acho monótono. Ele tá muito monótono. Eu acho que o futebol vai ter que mudar. Eu não sou uma entendedora, sou zero entendedor de futebol, mas eu nunca... sempre achei monótono, sinceramente. Mudar. Os esportes americanos que tá todo mundo adorando. Eu adoro basquete, né? Jogar basquete. É mais legal, né? Ele é mais dinâmico, né? É dinâmico, ele para e ele tem ponto toda hora, tem gol toda hora. Exatamente. O futebol americano que a galera gosta já às vezes tu assiste um jogo inteiro, não tem gol nenhum, né? Exato. Tá indo, Michael. Não, mas é exatamente isso. Aquela super querendo comentar futebol. Cara, o meu cabelo tá inexplicável isso aqui. Não entendem nada falando, né? Eu botei uma camisa boa. Não, tá bonito, Júnior, tá bonito. Ó, tá bonita a camisa branca, tá legal. Olha só, parece que eu vim de moto, sem capacete. O que tu acha, Michael? Tu que é sexo masculino também. Não, tá legal. Tá bom. Tá bom, obrigado, gente. Vocês foram legais comigo. Mas assim, é uma questão, é a forma de consumo, né? Sim. Do futebol, do podcast, do programa de entrevista, que mudou. Essa forma essa forma dura que a gente se acostumou. Eu adorava o programa do Jô. Eu também. Vivia assistindo, aprendi muito vendo o programa do Jô, ainda na época do SBT. Hoje eu não assistiria mais. Eu assistiria os cortes. Mas o Jô Soares era praticamente isso aqui, né? Porque ele pegava uma pessoa, às vezes talk que não... show, até a canequinha. Exatamente, Que é um e era às vezes, o vendedor de picolé lá, né, ele chamava e ficava conversando ali 2 horas com a pessoa. Não era tanto tempo, né? Mas ficava ali um tempão, né? Ficava conversando. Sempre teve sala de redação, conversa sobre futebol. Programa de debate esportivo na TV é conversa. Na verdade, continua a mesma coisa, só mudou mais do mesmo. A TV hoje eu acho que é notícia, né? Que as pessoas ainda se interessam, Jornal Nacional, enfim, Jornal do Almoço. Novela, eu acho que o pessoal ainda assiste, né? Novela, reality show. Né? E reality show que não deixa de ser um evento ao vivo, e evento ao vivo, futebol, Olimpíada, Oscar, sei lá. Coisa nesse sentido, né? Aliás, o Oscar tem perdido muita audiência também, porque é muito longo, né? Tem 3 horas, ninguém aguenta, né? É que o Oscar também tem um problema que a gente não assiste muito dos filmes, não vem pra cá, né? Então tu fica meio que boiando às vezes, ele chega um pouquinho depois, né? Tu tem que catar os filmes pra poder estar por dentro na hora da transmissão ali, né? Eu já tentei fazer uma maratona de Oscar pra poder entender o que eles estavam falando, mas é difícil. Eu uma vez... olha só o que o Barrista fez comigo, né? Como eu não tinha dinheiro para fazer intercâmbio quando era adolescente, jovem, depois que eu fiquei velho, eu consegui fazer um intercâmbio. Eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos. Que foi bem nesse período. Eu fui em novembro, fui em outubro e voltei em janeiro. Que período? Foi 2014 para 2015. Já faz tempo. E aí eu voltei e tinha assistido todos os filmes. Porque lá eles têm uma cultura, eles têm uma cultura de cinema de calçada. É um programa, entendeu? Vamos no cinema. Vai lá e vê. Aí foi legal, assim. É que não chegam aqui alguns mesmo, né? E Tem que ficar procurando. Né, o cara assiste no torrent, enfim. Tem isso também, né? Ainda tem mais isso ainda, né? Que é uma questão de forma de consumo e de quando, né? Porque o evento ao vivo, a Netflix começou a fazer evento ao vivo agora, né? Fez um Chris Rock, enfim. A Netflix vai fazer novela agora também no Brasil. Não sabia. Vai ter a primeira novela.
Eu vi que teve ao vivo do Casamento às Cegas que eu assisti. E o último episódio foi ao vivo. E a Apple comprou direito de transmissão, acho que nos Estados Unidos, do campeonato de futebol, do soccer, né? Que eles chamam do futebol mesmo. Então é um caminho, assim, né? E hoje a gente vê... E vocês, o teu podcast, ele é ao vivo ou ele é gravado? Hoje? Eu ainda não fiz esse ano. ano. Acho que o último que eu vi ele teu era com a tia Carmen, isso? É, né? Eu vi. Nesse caso, ele não tinha uma regra, assim. Geralmente era ao vivo, mas se a pessoa não podia, era gravado. Mas eu ainda não... Eu não... Sabe? Inclusive, eu quebrei uma... Não é uma regra, mas enfim. Mas eu tava quieto, assim, sabe? Eu não fiz mais podcast nem nesse ano, nem participei. De vir aqui foi uma quebra. Foi, eu recusei alguns convites e tal. Agora eu fiquei mais lisonjeada. Porque era Cachoeirinha, viu? Viu a memória afetiva? Olha só. Se fosse em Canoas, eu não iria. Não iria. Ainda bem que a gente tinha que fazer Cachoeirinha, tá vendo? Viu só? Olha só que sorte. Porque eu acho que eu já falei demais. Cansou já, porque sempre é a mesma história, provavelmente, né? O pessoal te pergunta e tu fala, sim, eu fiz contabilidade. Não, mas não só na função de entrevistador ou de entrevistado, assim, sabe? Eu acho que eu parei um pouco, assim, sabe? E a gente tem feito coisas, assim, por trás das câmeras importantes, né? Que estão... Tu tá mais interessado nessa por trás das câmeras do que tu aparecendo? Tô, sim. Esses dias eu tava falando com a minha mulher e eu falei isso pra ela. Eu acho que eu já... Essa minha função no microfone, eu acho que eu já cumpri, assim, sabe? Eu já meio que fiz tudo que eu queria. Não tá mais aprendendo nada, te sentindo vivo, assim, fazendo isso. Porque assim, é meio difícil. Você deve saber que é difícil marcar entrevista, né? É difícil. O pessoal marca, desmarca, não sei o quê. E eu enchi um pouco o saco disso, sim. É uma função. E talvez se eu achar um outro formato, eu volto. Tem que ter alguém marcando pra ti, né? Eu gostaria de ter alguém marcando pra ti. A gente tinha produtora, mas mesmo assim era difícil. Era difícil mesmo assim. Mesmo assim era difícil. Porque é um compromisso, né? Não sei se tu fazia toda semana que a gente faz aqui, né? Tu tem que ter um assunto toda semana. Temporada, assim, de 3 meses. Aí parava um mês, 3 meses, parava um mês. É porque é cansativo. Dava umas 12, 15 por ano, assim. Mas é muito legal. É muito legal, assim. É prazeroso. Mas também ele em mim dá uma cansada, assim, gerava uma ansiedade, tipo, marcou, vai vir, não sei o quê. Sim, eu tava nervosa hoje, né? Eu também, né, lá pesquisando sobre ti, assim, tem essa tensão, né, antes, né, assim, né? Total. É só botar uma cerveja pra nós. Mas cerveja da próxima vez tem que ter cerveja, Marco. Eu acho que eu fico mais tranquila. Entrevistar bebendo né? é um negócio... É desafiador, não é fácil, viu? Muita gente caiu aí, não foi no meu caso, mas muita gente caiu falando bobagem. Porque falou besteira. Brasil, que tava teve um no Flow, né, que falou, né? Umas besteiras bem. Sempre tem. A bebida entra e a verdade perigo, sai. Né? Verdade. É verdade. Mas assim, eu não sei, sabe? Eu acho que hoje a única coisa que eu me vejo falando no microfone é futebol. Futebol. Na minha cabeça tá assim, né? Mas, de repente, se achar um formato, alguma coisa assim, talvez eu volte a fazer. E aí tava recusando alguns convites, porque não é nem por estar cansado de falar ou de falar das histórias, não é isso, assim, não tem problema. Mas é que eu acho que eu tava achando que eu não tinha nada a falar, entendeu? Não tenho nada a falar, assim. Mas sempre tem, né? Ainda mais tu com toda essa história, toda essa bagagem que tu tem. Aqui eu tenho muito a falar. Pô, na minha cidade, sabe? Com certeza. Foi uma questão de honra pra mim, sabe? Realmente, assim, eu tô muito feliz pelo convite. Assim, que legal. Muito honrado, porque... Sim, deve ser muito legal pra ti mesmo, né? Assim, eu adoro essa cidade, cara. Eu não nasci aqui, mas ela é minha cidade. Todo mundo fala, eu falo, cara, eu sou de Cachoeirinha, velho. Eu vi tu falando no podcast, é Porto Alegre, mas eu sou de Cachoeirinha. Eu sou de Cachoeirinha. E tu sabe que é cachoeirinhense que fala, né? Cachoeirinhense. Que bom, parabéns, que muita gente não sabe. Quando eu falo, eu sou da Cachucha. Cachucha. Né? Cachucha Mas o pessoal fala cachoeirense, não é cachoeirense. Cachoeirense, não, é cachoeirinhense. Exato, né? exatamente. Eu fui criado aqui, sabe? Minha filha tá aqui, minha mãe tá aqui, meus amigos estão aqui. Né? Tipo, muito mais da metade da minha vida eu passei aqui. 22 anos eu morei aqui. Sim, sua vida 38, praticamente. Te formou aqui, né? Tudo. Como eu falei no início, assim, lembranças, memórias. Todo lugar tem uma memória dos amigos, época de colégio. Minha época de colégio foi maravilhosa, sabe? O Poli foi um lugar incrível, assim. De ter esporte, de ficar louco aquele ginásio, né? Esperando a educação física. Aí quando chovia, ficava puto, porque tinha que dividir a quadra. Aí não podia jogar na quadra toda. Depois jogava campo lá, depois começamos a jogar basquete lá na rua. Aí não nos deixavam entrar de tarde na escola, a gente estudava de manhã, né? Aí entramos pro Grêmio Estudantil só pra poder entrar à tarde na escola e proibiram. Então era do Grêmio Estudantil?
Era só pra entrar na escola. Aí nos proibiram também. Aí tinha a diretora lá que tá sempre a Marilda tá sempre pegando aos pés. Será que a Marilda ainda existe? Ainda tá? Existe? Sim, Não sei se ela tá na escola ainda, mas ela, acho que se ela assistir. Assim, o professor Roberto, que era o marido dela, professor de história, incrível, aulas incríveis de história com ele. Mas o Poli foi um lugar incrível pra nós. Assim, matava Tá aula. muito saudosista, né? Eu? Tá ficando velho, né? Sabe, né? Que o pessoal que fica velho começa a ficar saudosista. Mas sabe que assim, ó, eu vou te falar, eu concordo. No meu tempo era bom. O velho fala, meu Isso, tempo era bom. não, na minha época era legal. Não, mas é que quando a gente saiu da escola, a gente já tava saudoso. Vocês sabiam que estavam vivendo um a gente momento sabia, bom. Isso é bonito, né? Eu e meus amigos, assim, sabia, a gente ficava assim, não... Tem um amigo nosso, Marquinhos... Isso é bonito, né? Porque às vezes tu vive uma coisa legal e depois tu lembra, nossa, era tão legal. Mas quando tu tá vivendo e sabe que aquilo é legal, é diferente, né? Tem uma cena do The Office, né? Que é uma série incrível de comédia que o cara, nos últimos episódios, ele é tipo um documentário falso. Ele fala pra câmera assim, devia existir alguma coisa que nos diga que a gente tá vivendo os melhores dias da nossa vida, sabe? Pra gente saber, alguma coisa assim. A gente sabia. O Marquinhos, que era um amigo nosso, um dos meus melhores amigos também, que ele tava uma série na frente da gente, porque todo mundo rodou, ele passou um ano vagabundeando. Ele terminou o colégio um ano antes da gente, 2001, e ele passou 2002 indo pra escola. Vocês. Não, ele entrava na escola, não sei como é que ele entrava. Ele passou 2002 inteiro indo pra escola. Sério isso? A gente ficava tocando violão lá embaixo das árvores. Meu Deus. Jogando bola, matava a aula pela grade lá. Ele ia na aula sem precisar e matava a aula. Ele ia no intervalo, ficava ali, a gente já matava os 2 últimos. E ficava... Porque chegou a... Eu era um bagunceiro CDF, né? Depois pra ser bom escritor, devia ser estudante. Devia ser uma pessoa que gostava de estudar, eu rodei na 6ª série. Daí em diante eu falei, não, nunca mais vai acontecer isso na minha vida. Então eu era um bagunceiro CDF, assim. Né? E aí, chegou agosto, setembro do último ano, eu já tava passado, assim, então... Não é na aula, matava a aula, não sei o que, aquela coisa, arrecadando fundos para a viagem da formatura e tal. E aí, quando terminou a escola, a gente tinha essa sensação, sabe? Tanto que nós ficamos amigos, nós somos amigos até hoje, a gente joga bola junto toda semana, a gente tem um time de futebol, a gente joga bola junto, a gente se reúne para tocar, para fazer música, para jantar, e junta a família, uns já estão casados com filho, outros não, se juntam e tal, né? Na época a gente já tinha esse saudosismo aí. Mesmo jovem já tinha o saudosismo do velho, de tipo assim, cara, isso aqui foi incrível. E muito por causa da cidade, por ela ter essa dinâmica de a gente ir a gente morava tudo meio perto, assim, sabe? Eu morava aqui, o Alemão morava aqui, o Marquinhos morava aqui, o Jamato morava aqui. A gente ia a pé e se encontrava no meio do caminho para jogar bola e voltava junto, ia na casa de um, ia na casa de outro. Era tudo uma grande família ali, né? Uma comunidade, assim mesmo, né? E outra, 10, 11 da noite andando na rua a pé ou de bicicleta, né? E ficava jogando bola, aquela coisa toda na rua também. Na minha rua, aí tinha uma outra turma que era na minha rua. Hoje em dia só nos condomínios mesmo, né? Que as crianças têm a gente jogava essa possibilidade. Jogava bola na rua, no paralelepípedo. Jogava carrinho, caía, se quebrava todo e tal. Então foi todo esse período, sabe? Por isso que tem muito saudosismo, assim. Porque eu só tenho lembrança boa daqui, sabe? A minha infância foi muito boa. Que legal. Me diverti muito, assim. E muito por causa da cidade, por causa da escola. Uma escola muito boa também. Tive professores muito legais também, sabe? Tinha uma escola muito esportiva, né? Tem campo de futebol, tem quadra, tem ginásio. Para o que tu faz hoje tem tudo a ver, né? Assim, né? Tu começou ali, né? Nessa história, né? E quem que é o Júnior Maiká, assim, não sei se tu sabe dizer assim. Quem é? Quem que é o Júnior Maiká? No momento, um cara com cabelo muito... muito feio o cabelo. Cara, hoje é um pai, né? Hoje minha vida... Eu não sei, quem tá assistindo aí não tem filho... Quando me perguntam sobre ter filho, eu digo assim, não tenha. Mas se tiver, te prepara. Porque é um negócio absurdo, assim. Hoje a minha vida é minha filha, assim. A minha também. Prioridade total, assim. 6 da manhã, tá todo mundo de pé em casa. Né? É ruim, mas é bom, né? É difícil, né? É difícil. Mas é a melhor experiência, assim. É muito difícil e muito caro, né? Também é caro, verdade. É muito caro e a questão do tempo, do cansaço é muito difícil. Mas é incrível, assim. Incrível, um negócio que eu não esperava que aconteceu, assim. E foi... Não era um sonho, assim, ser pai? Não, era uma questão que estava até meio definida de não ter filho, assim, né? E aí a gente acabou engravidando e tal. E foi um negócio que nos uniu muito, assim, sabe? Que transformou. Hoje eu tenho uma sensação totalmente diferente, assim. De um time, assim mesmo. Assim. Muito.
Porque a minha família é fragmentada, assim, eu não tive relação com meu pai mora longe, a família dele eu não conheci muito, né? Talvez por isso tu não tivesse esse sonho, Não né? Porque tu não tinha essa total, figura, assim, né? eu tinha muito medo de não viver essa relação, né? Se fosse do lado contrário. Porque eu já não vivia ela como filho, né? Então eu tenho muito medo de não viver ela como pai, assim. De reproduzir, talvez, o que aconteceu com De não viver, assim, realmente, né? De não saber, ou de não entender, ou de um casamento acabar, entendeu? E tá longe, sabe? Tenho um pavor disso completo, assim. Então, foi um período difícil, porque foi uma gravidez durante a pandemia, sabe? É um momento complicado, assim. Mas depois que tudo acalmou, tudo assentou, assim, é um negócio surreal, assim. Então, se tu perguntar a pergunta que tu fez hoje, assim, Quem é o Júnior Maiká? há um tempo atrás eu te responderia profissionalmente, sabe? Uma pessoa que escreve, que fala, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer mudar o mundo, quer ganhar dinheiro. Hoje, o meu plano é daqui 2 anos eu conseguir trabalhar o mínimo possível para ver minha filha crescer, sabe? Eu quero... Não adianta daqui 10 anos, quando tiver com 50 anos eu me aposento, sossego, não sei o quê, e vejo... Aí ela vai estar com 10, 12, ela vai estar com vergonha de mim, né? Sim. Não vai querer que eu leve no colégio, não vai querer sair com os amigos, com namorado, sei lá. Então eu quero ver isso agora, sabe? A gente mensura muito a questão, a nossa remuneração, né? A gente mensura com dinheiro. Né? E o dinheiro é tempo. Né? Eu tenho o privilégio, assim, de ter tirado esse coelho da cartola, que mudou minha vida, que, cara, conheci lugares que eu nunca imaginei, sabe? Viajei, conheci pessoas, fiz coisas, ganhei dinheiro, perdi dinheiro. Ganhei dinheiro, né? Tipo assim, fiz tudo isso e também ganhei dinheiro, mas não só ganhei dinheiro, né? Perdi dinheiro, sabe? E assim, mas a questão do tempo hoje, ela é muito feroz na minha cabeça, sabe? De ter o máximo... Porque passa rápido. Quando a gente tem uma criança em casa, a gente vê como passa rápido, né? Porque elas crescem muito rápido mesmo, né? Muito rápido, é muito cansativo, é puxado, não é fácil, mas... diz assim, né, que tem criança pequena, os dias são longos e os anos são curtos. Não sei se já ouviu isso. Exato. Porque é bem isso a sensação, isso, né? O dia demora porque é cansativo, mas quando tu vê, já passou um ano e, nossa, não aproveitei, né? Muito, eu às vezes olho uma foto antiga dela, assim, cara, que dia foi isso? Sabe? A gente tá tentando fazer um diário dela virtual, assim, pra gente lembrar de cada dia, sabe? Com uma foto, alguma coisa assim, pra lembrar o que aconteceu cada dia, assim. Mas é um negócio, assim, é o que eu falo pros meus amigos, assim, cara. Te prepara, sabe? Porque se não quiser ter um homem, mulher, tá tudo certo. É que enquanto tu não tem noção, né, do que é, né? Então, não sofre por não ter, né? Eu falo assim, cara, não adianta eu explicar, porque não existe isso. Só vai saber a dimensão dessa coisa quando tu viver ela, assim, não tem como eu expressar em palavras esse sentimento, sabe? Então, hoje é isso, assim, sabe? É uma pessoa que tá... A pergunta que tu me fez, quem é, assim, é uma pessoa que tá cada dia mais tentando ser um pai melhor, assim, presente, ativo, cuidadoso financeiramente também, porque eu sempre fui muito gastador. Sim, te dá essa sensação, porque tu tá sozinho no mundo, sabe? Tipo, sabe? Era isso que mais me assustava quando eu engravidei também, assim, não foi planejado também, eu pensava, nossa, agora vai ter uma pessoa que vai depender de mim, né, pra sempre. Isso me assustava muito, assim, né? Mas depois a gente se acostuma, né, assim, também com essa Eu brinco com a minha mulher que eu sempre tive medo de morar na rua. eu falava pra assim... Nossa, eu sou exagerado. Quando eu rodei, eu falei assim, cara, eu não posso rodar porque eu vou morar na rua. E aí eu falo pra minha mulher, eu falo assim, eu pensava assim, tá, esse meu amigo, deixa eu morar com ele um tempo. Esse vai conseguir, esse mora sozinho, vai aceitar eu morar com ele um tempo. Tu acreditava nisso mesmo? Tu achava que tu podia morar na rua? Sim. Eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer nada na vida, não vou conseguir um trabalho, não vou conseguir estudar. Eu realmente, aliás, de vez em quando eu ainda tenho isso. É agora com o filho, então... Tu tem esse pavor, assim. Porque agora tem uma pessoa que depende de ti. E agora a gente acha que tá... Agora tá tranquilo, é fralda, creche, ela come pouco em casa, daqui a pouco é colégio, daqui a pouco é plano de saúde, plano de saúde já tem. Daqui a pouco é, sei lá, quer sair com os amigos, viajar, não sei o que e tal. Sim. Né? Mas assim, a maior preocupação, claro, não é financeira, é com o bem-estar dela, né? Com a saúde, enfim. Mas é um negócio assim... Nossa, ainda está acontecendo isso para mim, sabe? Eu ainda estou em transformação. Esse processo está acontecendo. Quantos anos ela tem? 2,5. 2,5. 2,5. Ainda está acontecendo esse processo, sabe? Essa transformação, assim. Mas acho que ela é constante, né? Sempre fui um adolescente velho, assim.
E agora acho que finalmente tô virando gente, sabe? Com 38, finalmente chegou a minha hora de virar Mas é que gente. dizem, né, que os 40 são os novos 60, não é? Quer dizer, os 60 são os novos 40, né? Tipo assim, agora então a gente tá com 20 o 20 filho, anos, entendeu? Tem vários amigos meus que eu falo assim, cara, tu precisa ter um filho. Falo, gente, tu precisa ter um filho. Você tá louco. Vai te endireitar. Vai te fazer bem, vai te fazer bem, vai te endireitar. Tu vai entender e tal. Porque assim, é surreal, é um negócio inexplicável, inexplicável. E tu estava falando antes, assim, sobre a gente valorizar muito, assim, o dinheiro, assim, né, e não o tempo, né? E às vezes eu tenho a sensação que a gente só valoriza as coisas, por exemplo, a gente tá aqui fazendo podcast, não ganho nada fazendo isso, né? Nossa, nada a ver, né? Não, mas se eu ganhasse, nossa, que legal que ela faz, né? Assim, né? Então tem essa coisa, né, de tipo, é a mesma coisa, mas se dá dinheiro é bem visto. Ganhar dinheiro é muito bom, óbvio, né? Não, sim, mas mas assim, eu tenho entendido isso no meu caso, assim, outras formas de mensurar ganhos, né? O sucesso, assim. Assim, hoje pra mim, assim, foi o que eu te falei, antes eu tinha, mais pra trás, eu tinha pretensões, tipo assim, fazer algo, um programa, um podcast, hoje... Grandes pretensões, assim. Hoje a minha ideia é muito mais assim, o negócio funcionar, entendeu? E eu ter tempo, assim, a minha prioridade hoje é ter tempo, assim, em casa, quase que de manhã ela sai com a minha mulher, de tarde eu tento pegar ela o mais cedo possível para ter um tempo de qualidade com ela, né? Porque depois que a mãe tá em casa também é tudo é só a mãe. Tem essa questão. E aí a gente faz alguma coisa junto, enfim. E é isso, assim, claro, eu não tô sendo nem um pouco hipócrita, assim, ganhar dinheiro é muito bom, mas até que ponto, sabe? Até que ponto, assim... semana passada tivemos uma reunião com uma pessoa e tal, enfim, que não convém dizer porque que fez um projeto durante um período e ganhou muito dinheiro, mas assim, sabe, chegou a passar 8 horas por dia em casa, assim, sabe? 8 horas por dia em casa é nada, né? Sim, porque tu tá dormindo ali. Vamos lá, das 10 às 6 da manhã. 8 horas, né? Não, não, durante viu? Eu sou ruim de matemática. Das 10 da noite? Das 10 às 6 da manhã. É isso aí, tá certo. Eu me confundo com 24. Eu sou horrível com matemática. Mas era o horário de dormir, então, que ele tava em casa. Só dormia em casa, é isso? Ganhou muito dinheiro, só que ele teve essa noção, tipo assim, cara, deu, tá tranquilo, não preciso de tanto, não preciso de mais. E ter uma vida boa, uma vida saudável, sabe? Um cara que eu me dou muito bem, assim, que é um amigo, assim, não é um amigo íntimo, mas é um cara legal, que é o Pianges. O Pianges transformou a vida dele, né, pra ver as filhas dele crescer, porque depois que os filhos crescem, chegam aos 15, 18 anos, eles vão pro mundo, né, vão trabalhar, vão fazer faculdade, vai querer fazer agora um intercâmbio. Que nós somos o mundo deles, assim, né, a gente, né? Até uns 12, 13 anos, sei lá, até terminar a escola, enfim, depois vai pro mundo. Então, esse é o período para ver, né? Eu penso assim, se eu conseguisse me aposentar agora, eu pararia de trabalhar agora, assim, sabe? Só para aproveitar ela. Para ver esse momento dela crescer, depois quando ela for pro mundo, assim, daqui 15, 16 anos, daí eu faço alguma coisa, sei lá, mas não tem grana para isso, é um projeto, Seria sabe? Ótimo. De pelo menos reduzir, entendeu? De pelo menos reduzir. E é por isso que eu saí do microfone, assim, sabe? Porque... Te tomava muito tempo. Toma muito tempo, aí é de noite, sabe? Aí já tem as transmissões, tipo assim, eu já fico com as transmissões que a gente tá fazendo agora, que começaram agora na semana passada, então de abril a agosto, todos os finais de semana eu trabalho, sábado e domingo. Por exemplo, agora no feriadão... Mas durante a semana tu trabalha também? Como é que funciona os teus horários? Trabalho também. Trabalho normal? Trabalho normal. Horário comercial? Sai mais cedo, assim, né? Mas é horário comercial? Não tem horário. Não tem horário. Quando dá, eu saio mais cedo, mas quando tá gravando, tem momentos aquele horário, que são mais turbulentos, que aí vai à noite, entra à noite, reunião. Tem muita coisa, muito evento social que acontece à noite, né? Mas geralmente... que daí tu é convidado, quem tem que comparecer. Mas aí, pra mim, por exemplo, nesse período agora, nós estamos no meio do feriadão, nesse sábado, né? Sim. Elas foram pra viajar e eu tô em Porto Alegre trabalhando, né? Sábado e domingo trabalhando. Segunda de noite... Pros jogos, daí tu vai estar. Segunda de noite tem transmissão, então sábado, domingo, segunda... Isso deve sentir mesmo aí, né? Que é o final de semana, pra ficar em família e tu tá gravando, né? E assim, são 2, 3, 4 horas por dia, mas que, por exemplo, quebra, né? Tem uma preparação. O jogo é às 3, mas tu chega a 1, te prepara. Sim, né? Então tu já sai meio-dia, sabe? Tu almoçou e sai. Então teu dia já era. Aí volta às 6, 7 horas. Ela já tá naquele pré-sono, assim. Então
é doloroso perder um domingo com a família, assim, né? Um sábado, que é um dia gostoso também. Mas no futuro ela vai ver teus vídeos, vai achar Depois legal vem também, as viagens, né? Depois a gente começa a viajar. Que agora a gente faz tubo, né? Mas depois a gente começa a fazer os jogos mais presencial importantes. mesmo, A gente vocês vão lá. vai para os estádios, né? Vai para o interior. Aí às vezes é Bagé, tu tem que ir um dia antes, dorme e tal. Então, de abril até agosto, assim, final de semana já era. Não posso viajar, não posso viajar no feriadão. Sim. Né? Mas aí também tem um entendimento que, né, não dá para ser tudo, não dá para ter, né, tem que priorizar, né? Tu ainda consegue sair mais cedo, né, durante a semana, pegar ela, enquanto os pais não eu conseguem, né? Não, Tu eu tem essa sei, flexibilidade também. Eu tenho muito claro, assim, É que ser pai tem e mãe... manhãs que eu fico com ela, sabe? Aham. Ela vai mais tarde para a escola, eu levo ela mais tarde para a escola, assim, eu sei claramente do privilégio que eu tenho. E ainda assim eu acho pouco. É que a gente se Eu sente culpado adoraria o tempo ficar inteiro, né? Tipo assim, Sim, né? hoje de manhã ela saiu para a escola e aí eu, quer ficar, não sei o que, quero ficar pintando. Não, pintar Tem que ir pra tinta, não sei o escolinha. que. Aí ela foi para a escolinha, aí eu fui para minha cama, liguei a TV e falei, putz, ela podia estar pintando agora, eu podia estar com ela, sabe? Não fiquei muito tempo, assim, fiquei uma meia hora, uma hora na cama, assim, de preguiça, assim. Também porque ela acorda cedo, 6 da manhã. A minha também. 7 horas elas acordam todo E dia, assim. a gente acorda 6 lá, 6 da manhã, os vizinhos já estão Final de reclamando semana barulho. acorda. Tudo normal. E aí, mas aí é uma coisa minha também que eu precisava trabalhar, que eu carrego muita culpa, Essa né? culpa, Carrego muita Imagina, culpa. nasce uma mãe, nasce o pai, essa culpa, né? Eu carrego culpa de tudo, assim. Carrego culpa de tudo. Se eu comi Qual um que é o teu negócio a signo, mais... Júnior? Sagitário. Não, Sagitário não era pra ser O culpado. que Sagitário faz? Sagitário é aventureiro, Ó, criativo. Eu sou do signo. aventureira. Eu adoraria. Vai ter uma astróloga até. No próximo episódio vai ser uma astróloga que vai ver. Só não pode ter altura, que eu não gosto muito. De altura? Eu morro de medo de altura. Mas nem a aventura de esportes radicais, né? Seria a aventura de desbravar coisas novas, essa coisa aí. Errante, né? Essa questão aí do bairrista tem tudo a ver, né? O errante, né? Gosta de filosofar, de bater papo. Sabe que as pessoas falam que errar é humano, né? Errar é humano oeste. E aí as pessoas falam que errar é humano e de erro, né? Quebrei essa caneca assim, errar é humano. Mas essa frase, ela tá errada. Tá errada? O que era? Errar é humano, desbravar é humano. Errar de errante, de ser um errante pelo mundo. Um cavaleiro errante, essas coisas. Eu Sério? sempre pensei isso agora. Olha só. Tu falou de aventureiro? Errante. Olha só. É isso aí. Errar é humano. Errar é humano é porque o mundo é nômade, né? O mundo é cheio de imigrantes, né? Não sabia disso, olha só. As pessoas caminham pelo mundo. Tu é escritor, né? Quantos livros tu escreveu? 3. E foi tu que escreveu mesmo? Foi, juro. Foi tu mesmo. Foi. Não, porque às vezes assim, escreveu o livro, mas não foi a pessoa que escreveu. Eu sempre fico na dúvida, será que foi a pessoa que escreveu lá mesmo ou não? Não, que tem os ghostwriter, né? Tem, né? Não, eu fiz 2 foram do bairrista, né? Então já eram conteúdos que estavam no site ali, foi um compilado. Um The Best Of, assim, de melhores textos. Eu vi que eram assim, E o terceiro foi o dos 45 anos do Sala. Esse foi muito legal. A gente fez um filme, um documentário e um livro, né? Dos 45 anos do Sala de Redação, que a gente estava lá no meio daquela função toda. E também porque nos 50, muitos deles não estariam ali, né? Como assim? Eram muito... os participantes mais antigos, né? Do Sala eram muito velhos ali. E muitos não estavam mesmo, né? Acabaram falecendo e tal. A gente gravou... Foi muito legal. A gente gravou com todos, assim. Fez uma série de entrevistas junto com o Klebinho, né? O Kleber Grabowska. Que é... um dos privilégios, né, de ter ficado amigo. Foi meu padrinho de casamento, enfim, que legal. Meu amigão. Que era um cara que eu ouvi a vida toda. Sim, e a gente imagino. sai pra tomar trago hoje. Aí a gente escreveu junto e fez o filme junto aí. E como é que Então foi na essa- verdade, dos 3 eu escrevi meio. Porque escreveu junto contigo, é isso? Eu escrevi com ele e os outros foi um compilado de coisas que eu escrevi, Entendi. mas Entendi. né, então de 3 eu escrevi meio livro. Tem que escrever uma história pra tua filha, escrever um livro da tua relação com a tua filha. Aí que tá, eu não sei se é o tempo que acontece, vai passando, mas passou isso, assim, eu sempre quis escrever muito, assim, passou um pouco, assim, sabe? Acho que o tempo vai amenizando algumas coisas, apaziguando. Tem que estar mais calmo pra escrever, né, também, né? Se Se tu tá na correria, se é o meu difícil plano de... der certo de trabalhar menos, De não morar daqui na uns rua 2, 3 anos, e- não morar na rua. Principalmente isso. A gente tem um plano de sair de Porto Alegre daqui uns 2, 3 anos, trabalhar o mínimo possível, né? E se conseguir uma situação financeira boa. Daí, de repente, dá pra escrever, né? Dá pra, enquanto ela estiver no colégio, dá pra fazer um projeto assim, né? É que hoje tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Sim, nem tem cabeça pra isso, provavelmente, né? Assim, né? E quando a gente se envolve com futebol, isso é uma coisa que os veteranos lá nos falavam no Sala, enfim.
o futebol, ele mata o teu final de semana. Por quê? Tu te envolve com o futebol, porque o jogo é no final de semana. Uhum. Então, se tu cobra o futebol, se tu trabalha com Sim, futebol, sim, o teu final de semana tá comprometido. Né? Independente se é Grêmio, Inter, Série B, Série C, o futebol, ele mata o teu final de semana. Tem amigos nossos, tipo o Silvio Benfica, que falam 30 anos sem domingo em casa, domingo. sabe? Né? E isso é algo que definitivamente eu não quero. Tu não quer assim. por um longo tempo, assim, eu não tenho essa pilha esse tesão de conquistar e de trabalhar. Não é tão sabe? ambicioso, assim, ambição. A minha ambição sempre foi tempo, né? E agora a tua família. E agora, total, assim, eu virei, a minha cabeça ainda tô nesse em processo, transformação. mas eu tô, não que eu não entenda como prioridade, né? Mas isso tá tudo muito claro na minha cabeça, assim, mas eu ainda tô aprendendo, né? Cada dia eu aprendo uma coisa a mais. 2 anos e meio é pouco tempo, né? O tempo que tu é pai, né? Assim, o tempo passa e eu vou entendendo coisas, assim, sabe? Que eu não entendia porque eu não vivi. Né? Sim. Né? E os filhos fazem a gente lembrar muito da nossa infância, né? Então, quando tu vê ela, daí tu deve pensar, né? Na tua infância. Muito. Sim, tem coisas que eu reproduzo, eu penso, nossa, por que eu fiz? Eu lembro, quando eu era criança, aconteceu isso, e aí, né? E aí é um ser parecido contigo, assim, física e psicologicamente, né? Tu olha, assim... A personalidade é parecida. Eu tô sempre com a sobrancelha arqueada, ela tá sempre com a sobrancelha arqueada, assim. O DNA, né? Bizarro, assim. Mas nesse processo, assim, de entender isso, sabe? Que é um negócio que eu tava falando do Piaget, né? O Piaget fez isso, né? O Piaget reprogramou a vida dele. O Piaget começou escrevendo, né? Os textos fez aquele livro, Papai é Pop, e depois ficou nisso, né? Assim, né? Ele ficou sempre... faz palestras e tudo e tal. E ele reprogramou a cabeça dele para um entendimento, assim, da... Mas tu acha que foi com o objetivo que ele fez isso? Não foi uma coisa que foi acontecendo também? Foi acontecendo. Foi acontecendo, foi acontecendo porque, assim, a gente já viu, falava, acompanhava mais de perto, assim, e foi um processo que foi acontecendo na vida dele, assim, sabe? Com a primeira filha dele, quando ela já tinha uns 2, 3 anos, e aí teve um momento que ele virou, assim, sabe? Virou, assim, eu me lembro... Ele emagreceu, ele mudou a mentalidade dele. Ele falava que ele não era um bom pai, né? Daí que agora ele queria mudar e tal. Ele claramente falou abertamente sobre isso e tal. Eu lembro. Eu acompanhava bastante Pretinho nessa época. Ele tem uma relação difícil com o pai dele também e tal. E ele acabou encontrando um nicho de trabalho que é muito legal. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu viabilizar o que ele queria, que é ver as filhas dele crescer. Né? Então, isso é, é muito legal, né? Que ele trouxe essa questão dos pais com os filhos, que não se tinha, assim, né? Porque com a mãe tem muito, né? Mas do pai... O Piaget é um gênio, né? Ele sempre foi. E são lindos os textos dele mesmo, né? Ele sempre foi muito, muito, muito foda, assim. Sempre no que fez, assim. E aí ele apaziguou a vida dele de uma maneira que ele pôde viver isso, né? Há um tempo... no final do ano passado, a gente se encontrou aí, ele estava em Porto Alegre, e a gente foi jantar e tal, com mais um pessoal. Fazia muito tempo que não conversava com ele, e ele, uma das coisas que me marcou foi isso. Ele falou assim, cara, eu viajei o mundo com as minhas filhas. E agora a mais velha dele fez 18, eu acho. Nossa, tá muito grande, né? E a mais novinha, acho que deve ter uns 10, 12, Aurora, não sei. né? E ele falou assim, cara, eu viajei o mundo com as minhas filhas, tá bom, sabe? É isso, sabe? Ele viveu a melhor fase... Sim, imagina que privilégio, né? Poder trabalhar assim, né? Da vida das filhas dele com ele, sabe? Vendo elas crescer, tendo tempo pra elas e tal. E eu tô nessa busca, assim, sabe? De poder fazer isso, assim. Não vai ser o meu trabalho, não vou falar sobre paternidade, não é isso. Mas eu tô ajeitando a minha vida profissional para que... Tu tenha mais tempo com a tua filha. Eu tenha cada vez mais tempo com ela. Eu quero sair de Porto Alegre, assim, quero sair desse centro, sabe? Quero ir para um lugar mais sossegado, né? Tu quer morar num interior, assim. Essa é a tua ideia. A família da minha mulher é de Pelotas e tal, e a gente morou lá 2, 3 anos. Eu morei perto ali, uma época, perto de Bagé, até Candiota, não sei se já ouviu falar. Sim, trabalhei terra lá. do Galvão Bueno agora. Ah, é? O Galvão é lá agora. Candiota? Bueno Aires, Sério? É. Meu Deus. A Bueno Aires é lá em Candiota, o Galvão tá lá. Olha só, não sei. A gente tem esse plano de... Porque a gente morou em Pelotas. Pelotas é uma cidade incrível também. Que me lembra muito Cachoeirinha, nesse quesito de mais interior, assim. De criação. E, ao mesmo tempo, é uma cidade... Cara... Ela é grande até, né? É grande. Eu lembro que a gente, como não tinha shopping em Candiota, a gente ia pra Pelotas, que era o shopping que tinha perto. Não, Pelotas é uma cidade grande, mas Pelotas tem...
esse ar de interior, mas ela é muito cultural, boa, teatro, show, uma vida noturna ativa, tem vários amigos lá, músicos, Pelotas evoluiu muito nesse quesito por causa do ProUni, né? Tem uma parte de cultura muito forte, teve muito intercâmbio, gente o vindo FIPEL pra cá. lá também, né? Gastronomia, pertinho do Uruguai, tem o Laranjal, tem qualidade de Praia do vida, Laranjal, é um lugar fui lá mais uma seguro. vez. Então a gente tem um plano de voltar para lá legal lá mesmo. de criar a Esther lá, assim, de ela ter qualidade de vida. Pelo menos terminar a escola lá, assim. Até uns 16. E como 15, que tu 16 é anos. com ela com essas questões das redes sociais, assim? Tu falou que ela assiste bastante YouTube, né? Ela- Claro, é muito pequenininha ainda, né? Ela Mas tu tem esse receio de ela assiste assistir muito no demais? carro, quando ela fica muito pistola da vida, e às vezes em casa, assim. Mas tu cuida isso, porque uma vez eu vi uma reportagem do pessoal lá que trabalhava no Vale do Silício, que eles não deixavam os filhos deles terem... Teve um Eles que documentário da criavam Netflix, né? as tecnologias não deixavam os filhos ter acesso. E eu esse pensei, meu Deus. documentário aí, não é? Eu acho que é. Eu vi Isso esse me impactou, documentário e eu eu falei não assim, acredito. a Esther não vai ter acesso a nenhuma tela até os Isso. 14 anos. Impossível. Não dá. Impossível. Não. É. Ela não fica grudada, ela não fica muito tempo. Mas de vez em quando ela assiste um YouTube, assim, às vezes quando a gente pega a estrada e viaja, assim, ela vê um pouco pra não ficar braba e tal. Mais do carro ela usa, assim, sabe? Sim. Mas, Sim, pra sanidade mental de todo mundo. Ela eu assiste um eu pouquinho. morro de medo de tudo, assim, sabe? Não é só de rede social, de tudo, assim. Mas de telas eu tenho, assim, porque eu acho que deixa... Se a gente já fica, assim, ansioso, né? A criança fica muito, né? Aprende aquilo, né? Não, muito, assim. Eu tenho um casal de amigos que moram nos Estados Unidos há muito tempo, assim. E lá eles têm uma cultura de controle maior, sabe? Então os filhos deles eles têm controle do telefone deles, eles têm acesso a 1 ou 2 horas por dia de rede social. É que a gente aqui é muito viciado em rede social, né? Muito. E lá tem uma questão do colégio, que eles ficam, né, das 7 às 3, e tem atividade depois, os dois guris são envolvidos com esporte e tal. Mas eles têm isso não é um tabu como é aqui, sabe? Tipo assim, do telefone, assim, eles realmente têm menos acesso, assim, eles são muito mais controladores. Lá tem uma questão muito forte também, que agora, infelizmente, chegou aqui, essa questão de atentado, de escola, né? Hoje que é dia 20, né? Que a gente tá gravando, é o dia que... Inclusive, disseram, na do escola, massacre, na não sei cidade o quê. deles, teve uma vez um atentado a tiros numa escola e tal, então tem um controle Isso maior. começou lá, né? Assim, né? Tá vindo pra cá agora, né? Os Estados Unidos têm uma dinâmica diferente, né? Culturalmente, assim, eles têm os adolescentes lá, eu sinto que eles são muito mais evoluídos, assim. Não que são melhores, sabe? Não tô dizendo que são melhores, assim. Eles são mais expostos à vida adulta, digamos assim. Sim, Né? tanto que eles Acho que dirigem se per- com 16, Acho que se né? perdeu um pouco da inocência, assim, sabe? Aham. E aqui também, assim, na real, né? Tá tudo muito mais precoce, assim. Eu não sei como eu vou fazer, sinceramente. Eu não faço a mínima ideia como eu vou fazer com ela, assim. Também não sei. Só... A minha ideia é de ter um amigo meu, um grande músico, Pirisca Greco, que eu perguntei pra ele, né? Ele tem uma relação incrível com a filha dele. E aí eu perguntei, como é que tu fez isso? Ele falou, cara, ela é a minha amiga, assim. Nós somos amigos. Ela é minha filha, mas nós somos amigos, assim. E como amigo, ela me confia em mim pra confidenciar coisas, pra ouvir coisas de mim, entendeu? Pra gente brigar quando tiver que brigar, discutir quando tiver que discutir. Então, acho que a minha meta é essa, assim, que a minha filha não Confia no que tu fala. seja minha amiga, entendeu? É. Confie, não esconda nada de mim. E isso passa muito por mim, né? Por não ser um cara severo. Sim, com cara, certeza. um Criar pai uma conexão chantagista, mesmo, né? Se tu fizer isso, eu te dou isso. É. Né? A ideia é realmente... Eu tem vários educadores parentais que não tinham na nossa época, assim, né? Que ensinam os pais a serem, como educar, né? E a mãe sempre teve, né? Assim, uma conexão com... A mãe é mãe no momento que engravida, né? Já tem aquela construção de relação, né? mesmo na barriga. Sim, O pai, pelo menos no demora, meu caso, né, pra cair assim, a ficha, né? pô, muito, sabe? Tá, tu vê aquilo ali acontecer, mas tu tá ali na tua vida, entendeu? Tá acompanhando, aí vai no médico, Não, a mulher sente o bebê mexendo o tempo daqui inteiro, um pouco imagina. aí nasceu e tu... O que eu faço, não sei o quê. E a gente tem uma construção de sociedade muito machista, né? Sim, com certeza. O pai é o provedor, a mãe cria, sabe? É. E a gente tá numa troca de geração, assim, sabe? Isso tá mudando muito, A gente né? tá vendo, não só o Pianges, mas diversos... Tipo, recebo muito, assim, né? Vejo muito, assim, sou muito impactado pelo algoritmo com isso, assim, né? E de a gente estar discutindo essa relação mesmo, sabe? Porque, pô, a minha mãe, por exemplo, o meu avô, pai da minha mãe, ele nasceu em 19.
Ele aprendeu a escrever no exército, sabe? Aham. Eles moraram na roça, não tinha banheiro dentro de casa até 1960 e poucos. Outro mundo, né? Não tem nem como falar alguma coisa assim, né? Eles fizeram o que eles tinham com as ferramentas deles da época, né? Porque era outra realidade, né? E a gente vive num país onde, a não ser poucos privilegiados que têm muita grana, mas a gente vive num país que a primeira meta é sobreviver. Uhum. É não tomar um tiro, é não ser assaltado, é não morrer de fome, é não morrer de Covid, né? É tomar vacina, sabe? Esse tipo de coisa. A gente vive numa época... Que é aquela a gente vive pirâmide, né? Assim, né? A gente vive num país onde a tua primeira missão é sobreviver. É. Né? Conseguir uma renda mensal para conseguir pagar um aluguel, comprar uma casa, ter um carro, comer e ter o tal. básico já é super, né? Ó, parabéns, né? Assim, né? Tu ter o básico já... O Brasil... Eu tô com 38, assim. E na minha casa... Aliás, sobre a origem do bairrista, uma das origens é o meu avô, né? Porque o meu avô... Era muito bairrista? Não, o meu avô, o meu avô era da igreja, né? Adventista, Nossa, adventista super ferrenho, assim. Não comia carne, enfim, guardava o sábado. E o dia pra ele acabava quando anoitecia e tal, mas ele ficava... Na sexta, né? Tem isso, não é? É, né? Ele guardava o sábado, tudo, e o dia para ele... Os dias dele começavam quando amanhecia e terminavam quando anoitecia. Então, ele se recolhia cedo e tal. E a gente morava tudo junto, né? Minha mãe, minha tia... A minha mãe cuida da minha tia que não enxerga e tal. Meu avô e minha avó. E eles... e o meu avô, ele... se ficava acordado até mais tarde, era pra ver o Jornal Nacional. E eu via muito rádio e lia jornal e tal. Ele aprendeu a ler no exército, onde ele serviu lá em Santa Catarina e tal. E aí ele ainda lia jornal de vez em quando e eu parava e aí eu desde pequeno, assim, porque como eu sou filho único, né, não tinha criança em casa, assim, eu convivia com os mais velhos. Adultos. Então eu fui uma criança meio precoce, assim, não no sentido de aprender tudo. Mas de estar nesse meio adulto. Mas de consumir coisas. Então eu adoro política, adoro rádio, né? Sempre gostei de jornal, sempre gostei de ler, sempre gostei de ouvir notícia e tal. E aí, isso aí do meu avô bateu lá, assim, também. Agora, por que eu falei isso, eu não faço a mínima ideia. Por que eu entrei nesse assunto? Isso que é bom, né? Que o papo tá fluindo, né? Tá falando... assim que é legal. Mas você, acho que então falamos bastante, né? Vocês têm mais alguma coisa que tu queira... Aqui, ó, eu já tô tomando umas broncas aqui. Imaginei que tu falou. Quantas horas é? Aliás, eu só recebi isso aqui, ó. Ah, mas tá bonito, hein? Uma pizza. Tô com fome. Tá pronta a pizza. Tô com fome também. Tem um pouquinho pra gente, tá? Que dá pra gente ir lá também, ó. Coisa boa. Então, acho que é isso, né? Vocês querem falar mais alguma coisa, Júnior? Eu queria agradecer. Vou deixar tu comer tua pizza. Queria agradecer. Não, eu tô à vontade. Tô brincando, tô por capaz, vocês. tá capaz. Viu por que não pode ter bebida? Porque se tem bebida, a gente fica até meia-noite. Só tem Red Bull aqui, a gente foi, né? Verdade. Não, eu queria agradecer. Obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito honrado, muito feliz. Ah, imagina, Sei né? que foi meio difícil de marcar. Eu reclamei de marcar. Eu tava com vergonha já. Nossa, devo estar sendo muito chata, né? Mas não, eu vou mas pedir é pra que... ele. Enfim... Não, imagina. Tu tava lá no exterior, né? Tu tava em outro país, né? Não foi isso que tu foi, né? Foi pra eu outro viajei, país. Eu viajei em janeiro. Eu não. viajei. Foi bem na época. Foi meio de repentino, assim. Foi pra comprar umas bugiganga. Né? Tá aqui, tu entende bem. Sim. Precisava pra transmissão. Foi meio de emergência, assim. É mais barato. Mas, assim, queria agradecer. Obrigado. Queria dizer que fiquei muito honrado com o convite, de verdade. Não é da boca pra fora, não. Que eu tava quieto na minha, assim. Achei que não tinha mais nada pra dizer, mas como é aqui em Cachoeirinha, sentiu no coração que era legal de vir. Exatamente. Que legal. Fico bem feliz. Sentia uma obrigação, assim, de vir e tal. E perdão pelo cabelo. Ele tá preocupado com o cabelo dele. Todo mundo comenta aí embaixo, ó. Tá bonito o Júnior Maiká. Aqui também, assim. Aqui tem que perder aqui também, que tá foda. Mas eu que fico muito feliz por ter aceitado o meu convite. Realmente fiquei nervosa, porque, nossa, o cara faz podcast, o cara tem uma plataforma enorme e que vai me achar uma louca aqui. Tá louco. Não, que bom. Então, deu tudo certo. Louco. Muito obrigada mesmo. Agora eu vou te passar uns contatos aí pra trazer aí pra entrevistar. Passa. Você tem um produtor. Aqui, ó, o alemão? Brasil. O alemão, eu vou mandar uma mensagem pra ele agora aqui, pra ele vir. Vai ter que vir. Então tá, obrigada. Valeu, Ana, mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Todo sábado, então, tem um episódio novo, gente. Esse foi o Júnior Maiká, né? O idealizador aí da plataforma, do portal de notícias O Bairrista. Então, acompanha aí, né? A gente vai também lançar uns cortes. Todo sábado tem um episódio novo. E nos segue no Instagram, @o que fazer cachoeirinha, tá? Até mais. Tchau, tchau.